Sou muito grato por ter aprendido mandarim, ter morado em Taiwan, porque tudo que eu conquistei hoje foi por conta do mandarim. A primeira vez que eu saí do Brasil foi para pegar 2 dias de avião, praticamente. O caminho foi me levando para ser professor. Escola, né? Que eu criei a Escola Santista de Mandarim. Todo ano, em julho, a gente leva os alunos para conhecer a China. E num jantar lá em casa, eu entreguei para eles esse presente. Eles agradeceram muito e pronto, saíram andando. Aí eu falei, ninguém vai abrir? Eles acabam investindo o dinheiro deles ali no nosso curso, sabendo que vai ter um retorno lá pra frente. Hoje, a gente saber falar mandarim é um diferencial no seu currículo. É bom que ganha bastante dinheiro também, né? Não, esse foi a melhor parte, né? Eu entendi isso falando super rápido, era 10 pessoas falando, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Mas quando você tem um amigo asiático, e todos meus amigos são amigos pra vida. Beleza, eu fiquei ali na sala pensando que eles iam abrir um presente. Será que gostaram? E aí, família, eu sou o Du. Sou o Gi. E hoje temos o prazer de receber aqui o Arthur em mais um episódio do Highcast. 你好 Arthur， 你好，很感谢你来这儿。谢谢你啊。你要不要跟大家介绍一下自己，说说你的故事？可以啊，用中文还是用普语？你看。Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Arthur Rodrigues, meu nome em chinês é Ouyasa e eu sou professor de mandarim há mais de 14 anos e hoje venho contar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha trajetória. E o nome que você escolheu tem algum significado? Então, a minha história, né, com o meu nome chinês, eu morei com uma família taiwanesa. Então, eu peguei esse sobrenome deles, da família que é Ou, né, que é Europa, né, Ou Zhou, e o nome Arthur, eles acabaram traduzindo para a história do rei Arthur, né, Yasa, que é Yasa Wang. Aí eles acabaram me dando esse nome, Ou Yasa. Então, esse ficou o meu nome em chinês, né, eu me apresento como Ou Yasa. Um sobrenome chinês, porém um nome meio que traduzido do inglês que muita gente acaba conhecendo por causa da história do rei Arthur. Ah, que interessante, né? Diferente. É diferente, mesmo. Eu acabei não escolhendo o nome, me deram esse nome. Te deram um nome, né? Que primeira vez quando eu comecei a estudar mandarim, eu vi aquelas traduções de nome, né? Me deram Arthur, né? Você coloca na internet, é aquele nome pelo som mesmo, né? Sim. Mas eu nunca me denominei como Arthur, né? Chegando lá, que me deram esse nome, né? Ou Yasa. E como que foi a história de começar a gostar de mandarim, da Ásia, assim, da China? Eu não tenho nenhum traço, né, asiático, né? Minha família não é, né? Muitas pessoas pensam que ou meu pai é chinês ou taiwanês, ou minha mãe. Meus pais são 100% brasileiros. Eu nunca tive uma influência, assim, dos meus pais, né? O pessoal pensa que você é descendente de alguma coisa. Pensam que eu sou mestiço, né? Falam, você tem um olho meio puxado, você é mestiço. Eu falei, não tenho nada a ver com a cultura asiática, né? Sim. E minha história começou com 13 anos, né? Com 13 anos eu comecei a praticar bastante esporte, jogava bastante futebol, só que eu quebrei o dedo jogando futebol. E acabei nunca me recuperando dessa lesão e comecei a ficar triste porque eu não acabei tendo uma performance boa no esporte, né? Uhum. E aí me apresentaram o ping-pong. Né, eu começava a jogar ping-pong na escola, naqueles intervalos, e eu comecei a me destacar ali na escola junto com outro colega. E um dos professores de educação física, ele era professor de tênis de mesa. Então ele falou, olha, por que você não procura um clube de tênis de mesa, já que você gosta de jogar ping-pong? E deu um endereço de 2 locais para mim. E um certo dia, um dos meus amigos ia se alistar no exército, e era muito perto desse local. E ele pediu para eu ir com ele junto. Eu falei, por que não? Vou lá com você, eu já aproveito e dou uma olhada nesse clube que tem de tênis de mesa ali no Guarujá, né? Porque eu sou do Guarujá, então naquele momento eu falei, quero ver um outro esporte, porque eu não gostava de ficar parado, estava no primeiro ano do colegial, e acabei entrando nesse clube de tênis de mesa e acabei gostando muito do esporte. Mas até ali eu não sabia da influência, né, chinesa, né? Depois que eu comecei a ver campeonatos, vi que tinham chineses que eram realmente muito bons naquela época. E eu comecei a me destacar também no tênis de mesa, jogar paulista, jogar abertos, regionais, pelo time do Guarujá e jogar brasileiro. E um dos nossos, né, rivais, assim, era o ABC, que era um time muito forte, principalmente de Santo André. E o técnico de Santo André era um técnico chinês. Então, a gente acabou disputando várias vezes com ele, mas eu percebi algo muito bacana que tinha chineses no grupo. Eu sempre perguntava, onde tem esses chineses, né? Aí
esse técnico, ele trazia alguns atletas que acabavam não se destacando tanto na China, por conta do alto nível lá, trazia para o Brasil, né? Eles tinham um salário aqui e jogavam, né, pelo Brasil. Tanto que a maioria deles fazia até o processo de naturalização. Eles viravam brasileiro depois para poder jogar na seleção brasileira. Nossa, Tem até no feminino algumas atletas que fizeram isso. E eles não falavam nada de português. Eu achei isso fascinante, porque naquele momento eu estava aprendendo inglês. Eu falei, nossa, é meu momento de gastar meu inglês. Eu vou ali falar algumas palavras em inglês, é estrangeiro, né? E eu fui falar inglês com eles, só que a decepção foi, eles não sabiam falar inglês. Eu falei, caramba! E eles acharam engraçado eu tentar falar inglês, porque todo o campeonato eu vim e falava uma palavra em inglês e nada, eles se comunicaram comigo, mas eles lembravam de mim. Então era aquela questão de mímica. Fazia uma mímica ali, eles faziam uma mímica aqui, e a gente ia conversando aos poucos. E nesse momento eu falei, nossa, eu quero comprar um livro de chinês. Eu fui numa livraria e comprei o primeiro livro lá, 100 frases antes de viajar. Aqueles livros bem de pocket, que você coloca antes de viajar para qualquer país, lá 100 frases prontas. Eu comprei, não fazia ideia como é que era o idioma, mas eu comecei a decorar aquelas frases. Eu via ali e falei, acho que se pronuncia assim, vou falar. Chegava lá na frente deles, eu tentava falar a frase. Eles achavam muito engraçado porque eu pronunciava todo errado, né? Tinha um sistema ali, pinyin, mas eu nem sabia a fonética. Eu falava que nem português. Pegava a frase ali, tentava ler, e eles começaram a me corrigir. Eu comecei a gostar e toda vez que a gente se encontrava em campeonato, eu falava uma frase nova para eles. E eles gostavam de mim, lembravam de mim, eles estavam aprendendo português também, e a gente trocava essas figurinhas. Então ali acho que começou, né, o meu interesse pelo idioma, a parte cultural também, que eu queria entender. E eu falei, nossa, acho que eu vou procurar aula de mandarim. Só que eu morava no Guarujá, então é uma cidade pequena, né? Em Santos, que é a cidade ao lado, que é uma cidade maior, não tinha escola também para aprender mandarim, só tinha em São Paulo. E naquela época não tinha como meus pais me trazerem para São Paulo para ter aula, ficava inviável, né? Sim. E também o custo, além do custo, né? Eu tinha 14 anos e minha mãe falou, você não vai sozinho para São Paulo fazer aula, né? Nesse momento eu tinha uma amiga da minha irmã que falou, olha, tem um chinês que trabalha aqui na empresa. Eu falei, é chinês mesmo? Ele falou, sim, ele veio pra cá, ele fala que sabe falar mandarim, eu posso pegar o contato dele. Ela pegou o contato, me entregou, eu liguei pra ele e falei, sou chinês, eu vim pra cá com 15 anos, falo português normal, fluente. Eu falei, você dá aula? Ele falou, não sou professor. Ele falou, leciono para alguns lugares, mas nunca me denominei como professor, porque eu nunca estudei para isso, mas eu dou umas aulas particulares. Eu falei, eu quero. Foi ali que eu comecei realmente a fazer um curso de mandarim e comecei a ter esse contato com o mandarim. Então, ele vinha todo sábado em casa de manhã e fazia ali 1h30 de mandarim com ele por semana. Mas assim, sem pensar em nada. Eu gostava de estudar inglês. Aí foi legal, o mandarim é um idioma novo. Eu gostava muito dos ideogramas. Eu achava isso fascinante, poder escrever de uma outra forma que ninguém conseguisse entender, né? Porque se você escreve em francês, espanhol, todo mundo entende, né? Assim, você conhece, vê algumas relações com o português. Mas eu falei, mandarim? Se for de cima para baixo, da esquerda para a direita, a pessoa nem sabe por onde começou. Então isso me fascinava muito, tanto que eu passava muito tempo só escrevendo ideograma. Eu pegava um ideograma, escrevia lá 100 vezes, pegava outro. Então a minha escrita era muito boa, porque eu gostava dos ideogramas, né? Eu achava isso fascinante. E nessa época, eu tinha um colega de classe que queria fazer intercâmbio para os Estados Unidos. Eu falei, nossa, é possível, né? Fazer um intercâmbio para fora do país. Não era algo comum na minha cidade, nem entre meus colegas, né? E eu vi todo esse processo do meu amigo. Eu falei, mas é caro fazer? Ele falou, não é caro. Ele falou, é um valor alto, mas se você vê com o valor que a gente paga de mensalidade aqui na escola no Brasil, se você contar anualmente, vai dar mais barato. Aí eu trouxe essa proposta para minha mãe. Falei, mãe, olha, estudar nos Estados Unidos, na época era 7 mil reais, eu lembro até o preço, era 7 mil reais. Falei, mãe, você paga quase R$1.000 de mensalidade. Se você contar, vai dar 12 mil. Isso há 15 anos atrás. Sim. É metade do preço. E eu consigo estudar fora. Ela, procura saber e você consegue ir. Se for essa proposta mesmo. Corri atrás de empresas, de intercâmbio, só que tinha um problema, tinha que saber muito bem inglês. Eu tava ali no básico ainda. Tava aprendendo mandarim no básico e o inglês estava indo pro intermediário. Então eu não tinha nível suficiente para poder fazer o intercâmbio. Então eu fiz a prova, precisava tirar 50 pontos, eu tirei 48. Então não consegui fazer o intercâmbio, porque na minha cabeça era, você aprende lá.
Mas ele falou, não, você tem que ter um requisito mínimo, porque você vai ter aula de matemática, você vai ter aula de história, você precisa saber pelo menos um intermediário para poder atender as aulas. Aí nesse momento me desanimei, né? Parei com essa ideia de intercâmbio, falei, acho que não vai ser possível fazer, mas continuo estudando o inglês e o mandarim. Aí eu descobri uma instituição que se chama o Rotary. Não sei se vocês conhecem o Rotary Club. É uma engrenagem, um símbolo. Na maioria das cidades, na entrada das cidades tem esse símbolo. É uma organização que acaba ajudando de vários trabalhos sociais no Brasil e no mundo lá fora. E eles têm essa parte de intercâmbio para jovens. Que você fazia uma prova e dependendo da sua pontuação, você tinha países para poder estudar. E um dos países que tinha lá era Taiwan. Era um país que falava mandarim. Eu falei, nossa, por que não tentar Taiwan, então, um país que fala mandarim? E lá não precisava saber falar mandarim. Você precisava saber o inglês intermediário e saber algumas questões globais. Então, tinha uma provinha que era de português, inglês e assuntos, né, globais ali do momento, né? Fiz a prova, tirei uma pontuação que me dava chance para poder fazer o intercâmbio. Aí eu acabei escolhendo, em vez de escolher Canadá, Estados Unidos, Austrália, tinha todos esses países. Eu falei, não, eu tô aprendendo mandarim, vou para Taiwan. Acho que o melhor lugar para aprender mandarim vai ser um país que fala mandarim. Aí foi aí que eu comecei. Aí eu tive a primeira oportunidade de poder fazer o intercâmbio em Taiwan. Então eu fui no colegial, fui com 16 anos para lá e acabei fazendo o meu terceiro ano do colegial lá. Então vivendo com uma família taiwanesa, né, com todos os costumes, comendo junto com eles, passando cada feriado e frequentando uma escola como um aluno normal. Então aí eu consegui a oportunidade de começar a usar o mandarim que eu estudei e, claro, e dar continuidade lá. Não, legal que ele tava... Voltar só um pouquinho que você tinha falado sobre o tênis de mesa, né? É até legal a gente comentar também o porquê que as pessoas vê hoje em dia nas Olimpíadas. Você vê tantas pessoas com traços orientais em outros países. Como você disse, né? A pessoa vem aqui no Brasil, acaba se naturalizando para poder participar. Sim. Porque a concorrência na China é muito forte. Muito forte. É um trabalho que começa desde pequeno, com muito tempo de prática e uma concorrência muito grande. Isso eu achei interessante a gente deixar pro pessoal em casa para saber, né? Sim, se você vê, quem acompanhou a última Olimpíadas, né? Principalmente o Brasil se destacou muito no tênis de mesa, né? Foi a primeira vez que a gente chegou tão longe, né? Mas você vê as outras nacionalidades, Croácia, Estados Unidos, Canadá, a maioria dos atletas são nomes chineses. São pessoas que eram da China e foram para lá, se nacionalizaram para poder jogar pelo país. Porque na China não dá para você ter duas nacionalidades, né? Não dá para ter dupla nacionalidade. Então eles acabam, por conta de contrato de esporte, eles acabam indo para outros países, né? Porque não acabam não entrando na seleção da China, mas em outros países que são mais fracos, né, no tênis de mesa, eles têm chances grandes, né, no esporte. Então você vê que a maioria, Croácia, vários países da Europa, Estados Unidos principalmente, você vê que são todos chineses. Tanto que falam, nossa, China contra Estados Unidos, você vai ver, são todos atletas chineses. Parece que eles estão jogando entre si. Então tem essa questão também. Não, e é legal também ver que, além do futebol, tênis de mesa, você sempre foi uma pessoa muito ligada ao esporte, né? Sim. Além de tênis de mesa e futebol, que eu acho que foram suas paixões maiores, teve algum outro esporte que você gostava muito quando você era mais jovem? Quando eu fui jovem, foi o tênis de mesa e o futebol. Depois, quando eu voltei, eu entrei na academia. E eu competi o fisiculturismo. Então, fui atleta de fisiculturismo até 2022. Aí, parei um pouco, né, de competir, continuo treinando, mas esse ano eu voltei pro tênis de mesa. Depois de 14 anos eu voltei, né, diante de vários amigos que voltaram a jogar, eu comecei a treinar, né, e eu pensando que veio voltar as competições de tênis de mesa, né, tô jogando algumas regionais mesmo na minha cidade e nas cidades ao lado, mas eu quero competir agora, ano que vem, no tênis de mesa, né, mas um grande esporte que me ajudou muito foi também a musculação, né, então essa parte do fisiculturismo, da mentalidade, da disciplina. Então, eu acabei praticando até 2022, eu acabei competindo o fisiculturismo. Mas você falou que voltou há 14 anos, né? Pra jogar de novo. Sim. Você sentiu diferença, assim, com futebol ou tênis de mesa? Porque o pessoal fala assim, pô, tô muito tempo sem jogar, mas eu acho que tô fora de forma, não não com sei o certeza. quê. O futebol em si, uma semana você já perde grande ritmo. Isso, uma Então, semana já o tênis de perde. mesa também deve ser algo bem semelhante. Imagina 14 anos. Ó, quando eu jogava tênis de mesa, eu tinha 52 quilos. Hoje eu tenho 98.
Então é praticamente o dobro. Então a agilidade não é como aquela forma. Naquela época eu treinava 6 horas por dia, né? Hoje estou indo 2 horas por dia, né? Então hoje eu estou no ritmo melhor, já tenho uma constância, acho que já estou num nível parecido do que eu parei, mas o que eu consigo tirar de bom daquela época é o quê? É a malandragem, né? Eu falo que antigamente, por ser mais estratégico, a gente consegue usar isso ao favor, né? Porque eu vejo que muitos jogadores hoje novos acabam não tendo. Então a gente tem aquela experiência de como jogou muito tempo atrás, fazer algumas jogadas, né? Que poupa a gente de ficar correndo tanto, né? Principalmente ali na mesa, né? Mais estratégica, mas tem uma diferença grande. Mas agora que eu tô voltando a pegar o ritmo, tem que me comparar. Mas o peso, a agilidade é outra coisa, né? É mais cansativo que futebol, jogando uma partida assim? É um pouco relativo. É isso. relativo, é Relativo. porque são esforços Diferente, diferentes, né? né? Que nem pra musculação, né? Tem treinos muito pesados, por exemplo, vai treinar a perna. Então, treinei com fisiculturistas muito fortes, né? Então, é um treino totalmente diferente do futebol. Então, se eu coloco alguém para fazer meu treino, um atleta de futebol, ele não aguenta 10 minutos. Mas se ele me chamar pro treino dele, eu não aguento 10 minutos. Então, é muito relativo o tipo de diferente, treino, né? Que nem o treino de tênis de mesa. É um outro tipo de cardio, é um outro tipo de respiração. No começo ficava muito ofegante. Eu parava em 30 minutos, hoje não, já consigo ficar 2 horas treinando na mesa, descansando pouquíssimo tempo, 5 minutos. Mas no começo, quando eu comecei lá em julho de volta, nossa, dava 20 minutos, eu tinha que parar 10. Aí voltar a recuperar, porque você vai recuperando o fôlego e vai trabalhando outro tipo de cardio, né, que é totalmente diferente, né. E futebol foi a mesma coisa, quando eu voltava a jogar futebol agora, dava os primeiros 15 minutos, eu já tava morrendo. Correndo, assim, falei, meu Deus, tô todo ofegante. Eu olhava o batimento do coração 160. Eu falei, que é isso? Aí agora não. Vai diminuindo, você vai pegando o ritmo, vai melhorando, né? Mas é questão de treinamento Não, mesmo. verdade. com certeza. O ritmo do futebol, o ritmo do tênis de mesa e de musculação é bem diferente. É tudo É um diferente. time diferente. Não, e é legal que você comentou que você tinha 53 quilos, né? Isso. A gente pode ver que normalmente nas competições de tênis de mesa o pessoal sempre é mais franzino, né? Porque a mobilidade é muito grande. E agora, nitidamente, você com muito mais peso, você sente que realmente tem uma diferença muito grande essa questão do peso, né? Tem uma diferença grande, né? Eu cheguei a 103 quilos, mais ou menos, agora que eu tô abaixando aos poucos, né? Tô trabalhando com o meu nutricionista, porque eu falei pra ele que eu quero voltar a jogar tênis de mesa. Eu estou fazendo até um trabalho para poder baixar o peso. Espero que até ano que vem eu consiga bater uns 90 quilos. Acho que 90, até por conta da musculação, eu preciso ter um peso um pouco maior. Mas 90 quilos já consigo fazer um jogo legal de tênis de mesa. Claro, não vai ser a mesma coisa que você ter 60 quilos, 70 quilos, mas você já consegue ter uma mobilidade boa, um fôlego bom e ser competitivo, né? Claro, nada de seleção, nada disso, mas pelo menos pegar uns campeonatos paulista para você poder se divertir por aqui, né? Então, minha intenção é essa, só se divertir, né? Eu voltei pro tênis de mesa realmente pelas amizades que eu tinha. Então, acabei conhecendo várias pessoas novas aqui e várias pessoas antigas que estão voltando agora. Todo mundo fala que já tem filho, eu até brinco, né? Agora o pessoal tá tudo com filho, o filho tá jogando. Então, a gente tá pegando essa geração realmente para se divertir, para se descontrair. Não, e o legal que eu tô pensando aqui comigo. Cara, o futebol foi o seu esporte de início. Provavelmente, quando você era criança, seu sonho era ser jogador profissional de futebol. Acho que Como 99% dos brasileiros, né? Mas assim, hoje em dia, você colocaria qual esporte como seu favorito? Tênis de mesa ou futebol? Tênis de mesa. Futebol hoje, eu parei de acompanhar por muito tempo, né? Então, acho que desde 2014 eu parei de acompanhar apenas jogos da seleção mesmo. E jogar, eu gosto mais de jogar do que acompanhar. Então, hoje eu só vou se alguém me convidar para jogar. Mas é aquele jogo, que nem quando eu estava aqui em São Paulo morando, eu ia toda sexta-feira. Agora que eu não tô, então a cada 3 meses vou uma vez. Então eu vou mais realmente por quê? Pelas amizades. Então tá ali o pessoal, vamos rir, vamos fazer um churrasco depois, vamos conversar. Legal. Aquela resenha. Aquela resenha, network, então, mas para isso. Mas hoje eu não sinto falta de jogar futebol. Mas, por exemplo, musculação e tênis de mesa eu sinto falta. Então, se eu fico 1 semana, 2 semanas assim, eu falo, caramba, já tá me agoniando aqui. Tava me agoniando, então eu preciso ir. Mas o futebol hoje já deixei meio que de lado, né? Então, se alguém me convida, vou, gosto, me divirto, mas é uma coisa que eu sinto falta mais. Entendi. Legal. Mas, Arthur, me fala aí, como que foi quando você chegou em Taiwan?
a experiência. É. Cara, foi um mundo totalmente novo, porque, primeiro, eu nunca viajei para fora do país. Então, foi a primeira vez que eu saí do Brasil, foi para pegar 2 dias de avião, praticamente, né? Então, assim, então a gente sabe o quanto que é longe para chegar lá, né? Verdade. Então, tanto a China quanto Taiwan são muito afastados, né? Então, foi a primeira vez que eu saí do país, né? Não sabia o que esperar por lá, né? E nesse intercâmbio, né? Você não escolhe a cidade que você vai morar, você descobre 3 semanas antes qual cidade. Então, eu poderia cair desde a capital, como eu poderia cair em qualquer cidade rural. Até interior, né? Interior, rural. E o meu clube, né, ali do Rotary, conheci algumas outras pessoas que foram para Taiwan e todos caíam na parte interior, rural, com arrozal. Eu falei, caramba, eu vou morar num lugar afastado. E será que eu vou aguentar? Mas eu pensava, legal, quanto mais afastado, a chance de falar inglês vai ser menor e eu vou praticar mais o mandarim. Então eu sempre vi o lado bom e o lado ruim. Por sorte, eu caí na capital. Então, eu fui o primeiro do meu distrito a cair na capital mesmo. Então, eu morei em Taipei, que é a capital de Taiwan. Chegando lá, eu morei com 2 famílias, né? A família também não é você que escolhe. Não sou eu que escolho. A única escolha é, o filho deles está fazendo intercâmbio também. O filho deles entendi. acabou vindo pro Brasil, mas não é uma troca direta. Por exemplo, eu fui para casa deles, o filho deles não. A minha família recebeu também um taiwanês, só que de outra cidade. Que Então, interessante, né? É. Muito. Por que eles fazem isso? Pela questão da filosofia. Eu estou saindo, né? Eu estou saindo do meu país indo para outro. A minha família, o que ela mais quer é que eu me sinta acolhido pela família que me receber. Sim, sim. Então, a mesma coisa com outra família. Então, ela vai me tratar tão bem quanto minha família trata o outro filho, porque quer ser acolhido. Então, você não vai querer saber se seu filho está sendo maltratado ou não está tendo tanta compaixão, né? Então, e a primeira família, porque a gente tem essa troca, né? Você tem de 2 a 3 famílias. A primeira família é muito importante pela questão da barreira linguística, cultural. Ela que vai ser a primeira que vai te ensinar como funciona o país, como funciona a cultura, né? As primeiras palavras você vai aprender com ela. Então, é muito importante esse papel da primeira família com você, né? Então, se você se dá bem com a família, tem essa conexão, é muito bom. E eu sempre fui com esse pensamento, né? Vou tratar eles como se fossem meus pais do Brasil. Porque eu não queria ser um hóspede na casa deles. Porque tem intercâmbio que eu converso com alguns amigos meus e fica aquela distância muito grande entre as famílias. Ah, não, eu tô morando aqui, mas é como se fosse um hóspede. Eu não, eu queria ter um laço grande com a família. Uma aproximação maior, né? Uma aproximação. Tanto eu com o seu filho deles, porque eles estão sentindo falta do filho deles, Sim, né? sim. E ele com meus pais. Então, eu consegui fazer essa conexão, né? A família gostou muito de mim, eu gostei muito deles, né? Então, desde o primeiro momento, a gente se deu muito bem, né? E o bom, ninguém falava inglês na casa. Então, quando eu soube, né? Eu fiquei feliz, porque eu falei, meu, agora eu nunca. Tem que se virar de eu vou ter que qualquer aprender jeito. mandarim. Porque a única pessoa que falava inglês era a minha irmã, né? Minha host irmã, que a gente fala, mas ela morava em outra cidade por conta da faculdade. Então ela ficou a primeira semana em casa, me explicando como pegava ônibus, como pegava o metrô, como eu chegava na escola. E depois de uma semana, ó, tchau, tchau. Ah, mas isso é ótimo, né? Isso faz você ter bastante conversação para que você aprenda mais rápido. Exatamente. E um ponto que você falou que é muito interessante é essa questão da empatia, né? Empatia, exatamente. Sai um filho da sua casa, vai para outra e a família acaba tratando de uma forma com muita empatia, de, pô, vou receber bem que espero que meu filho seja bem recebido também. Exatamente. Essa é a melhor troca que tem. Porque você mandar alguém apenas por dinheiro, porque os outros intercâmbio você quer receber alguém, a empresa de intercâmbio paga para você. Você vai receber uma pessoa por 1 ano, eu vou te pagar X. Você está recebendo, lá você não recebe nada. Então a família que me recebeu não recebeu nada. Minha família não recebeu nada para receber outro menino. Então é realmente pela questão da empatia e você ter, né, todo esse acolhimento da família. E é legal você pontuar a forma que você foi recebido, né? Que às vezes as pessoas têm dúvida, né, de como é ser recebido na casa de um oriental. Não. Né? Você sendo ocidental, como seria, como eles te tratariam, como eles iam te receber. E você disse que foi super, super tranquilo, se deram super bem, né? Nossa, a família foi excelente comigo, né? Porque a gente tem essa comparação, o oriental é mais fechado, não sei... Não, eu vejo que são aspectos diferentes. Eu falo que o brasileiro, a gente é muito dado, né? Eu falo assim, por exemplo, você tá num ponto de ônibus,
você acaba conversando com uma pessoa ali do lado, daqui a pouco você tá convidando mais tarde para ir na sua casa tomar café. Pô, vai lá mais tarde, toma um café lá em casa, ficam melhores amigos. Lá não, você precisa ter uma construção. Mas quando você tem um amigo asiático, em todos os meus amigos são amigos pra vida. Tanto que hoje meus amigos aqui, tenho muito amigo chinês, né? Que assim, eu sei que se eu ligar agora, precisa de qualquer coisa, ele vai me ajudar. É a mesma coisa. Então, a gente se constrói, né? Tem aquela questão do guanxi, né? Que é muito importante na China. Então, você constrói algo com alguém para poder ter aquele relacionamento. E assim, depois que você tem aquela amizade... E pegar confiança de também. pegar confiança, já era. Já era. E conta pra gente, Arthur, como foi chegar em Taiwan, né? E se adaptar à culinária, à comida do dia a dia? Olha, não vou falar que foi fácil, porque eu já sou uma pessoa que não come nenhum frutos do mar. Ah, não Não come. como peixe, não como frutos do mar. E mora no Guarujá. E eu moro no Guarujá. Sim, esse é um problema desde de criança, né? Então, eu não sou chato com alimentação, não tenho paladar infantil, né? Mas o meu único problema é com frutos do mar. Eu não consigo comer nada que sai do mar. Mas é alguma alergia ou é uma coisa particular sua? Não é alergia. Em mandarim tem uma palavra que chama xinwei, que é essa sensação do mar. Então, eu não gosto do gosto do mar. Então, por exemplo, se eu tomo uma sopa... Cheiro, né? Isso, se eu tomo alguma sopa que tem alga, eu não consigo. A alga traz esse gosto do mar. Então, pra mim, foi muito difícil, porque eu sabia que a culinária, né, asiática, principalmente também a taiwanesa, por ser uma ilha, teria o quê? Muito peixe. Eu tentei, no primeiro mês eu fiz de tudo, falei, tudo que me colocarem no prato eu vou comer. Mas eles sabiam que você não gostava? Sabia, eu falei, mas ele falou, você tem que experimentar. Eu falei, não, vou experimentar tudo. Durante um primeiro mês eu tentei. Tentei comer o peixe, dava 3 garfadas, né? Não dava. Não dava. Aí realmente eu fiquei com a outra parte da culinária asiática, né? Qualquer outra coisa eu comia tranquilamente. Claro, tinha pratos que eu não gostava, tinha pratos que eu gostava mais, né? Eles usam muita carne de porco. No Brasil, a gente não tá tão acostumado a comer carne de porco, né? Principalmente na minha família, ninguém comia carne de porco. Então, era mais carne bovina. Sim, Ou frango mesmo. Então lá tinha frango, mas eles comiam muita carne suína. Eu fui me adaptando ao meu paladar, né? Mas tem pratos que eu amo, pratos taiwaneses que eu amo, pratos chineses que eu amo, tem pratos que eu não... Ok. Não se adaptou tanto. Não me adaptei tanto, né? O maior dos problemas era os de frutos do mar, né? Que realmente não dava ali pra mim. Então hoje a única coisa que eu não como são pratos de frutos do mar. Mas se eu vou num restaurante hoje chinês com amigos meus, o que eles pedirem eu como. Não tem problema, só frutos do mar que eu realmente evito, né? E uma outra curiosidade também, quando você chegou, você estava usando garfo ou quaiza? Quaiza. Não, isso já é a primeira coisa. A família não tinha nem garfo lá, né? Então a gente tinha que comer com os palitinhos, né? Com os quaiza. Tem que se virar. Tem que se virar. Tinha feito um treinamento antes, fui no China Box, peguei lá os palitinhos, fiquei treinando em casa, mas claro, lá eles me ensinaram e claro, é o uso todo dia, né? Porque acho que o mais difícil de você comer macarrão. Acho que a pessoa que tem mais dificuldade ao comer com palitinho é o macarrão, porque ele escorrega, não sabe fazer a pegada. Sim. Então, acho que é o prato mais difícil, porque você pegar as coisinhas ali, qualquer pessoa vai, no mesmo momento, consegue. Mas o macarrão que você tem que virar para poder puxar lá em cima e não ficar quebrando. Então, acho que foi o falou que passou do nível básico por o avançado, né? Quando você já consegue comer macarrão tranquilamente. E o arroz também é diferente, né? Porque aqui é diferente. soltinho, lá é... propício pro quaiza. Pronto. Essa é uma das questões, né? O quaiza, ele é muito interessante porque se você parar pra pensar, no geral, ele é melhor que qualquer outro garfo, colher. Ele é melhor que qualquer outra coisa para pegar diversas coisas, né? Sim. Você consegue pegar desde uma coisa mais solta, com uma coisa mais melada. E muita gente me perguntava, mas por que eles não usam garfo e faca, né? Porque desde o momento do preparo do alimento, ele já é funcional para o palitinho. Então a gente corta as coisas, né, em cubos, né, para poder facilitar para você, na hora de estar comendo ali, facilitar na pegada, né? E a questão do arroz, né, que o pessoal fala, eu não gosto de arroz chinês. Eu falo que o nosso arroz soltinho, todo mundo tem sua própria receita do arroz, mas é aquele gosto. O arroz chinês, o diferencial é que ele vai ter um gosto diferente. Por quê? Ele parece aquele arroz sem tempero. Sem tempero nenhum. Só que ele suga o tempero, né? Dos pratos. Do comida que você coloca. Então, o sugo todo da carne, dos vegetais, ele puxa. Então, todo dia você está comendo um arroz com um gosto diferente. Então, eu gosto muito mais do arroz chinês, porque tem essa questão.
Ele puxa todo e você vai comendo e saboreando aquele tempero que você fez no dia. Não, exatamente, né? Mas quando você chegou lá pra comer, assim, não sei se foi almoço ou janta, tipo, vários pratos na mesa e um arroz separado, assim. O que você achou? Então, isso um amigo meu já tinha contado, que falou, olha, lá não existe à la carte. Você vai chegar, vai ser 10, 12 pratos diferentes quando te levarem para restaurante, e você vai ter só kombuquinho e você vai pegando ali. E eu falei, pega mesmo, assim, o pessoal vai colocar no seu prato também. Aí eu falei, nossa, diferente, né? Então você já chega naquela mesa redonda. E pra mim, é a melhor coisa que inventaram foi mesa redonda. Eu não sei porque aqui a gente insiste em ter mesa quadrada pra comer. Mesa redonda é a melhor coisa. Cabe mais gente, você consegue conversar com todo mundo e a facilidade de pegar os pratos que estão ali na mesa, né? E tem aquele giratório O também. giratório de também vidro. que facilita também pra você comer. Então, eu cheguei no meu aniversário lá. Nossa. Porque eu peguei o voo no dia 19 de agosto e o meu aniversário é dia 21 de agosto. Eu fiz aniversário no avião, então chegando lá, eles fizeram uma festa de aniversário pra mim, né? Me levaram pra um restaurante típico e eu fui lá. Primeiro dia, cheguei à noite lá, né? Cansado, mas eu tava uma festa, tava todos os familiares ali na mesa, me esperando, pediram 20, 30 pratos diferentes. Falei, meu Deus, não sei nem por onde começar. E comecei a pegar um pouquinho de cada. E o arrozinho ali. E eu lá experimentando um pouquinho de cada, cansado, tentando entender o que estava acontecendo. Querendo descansar, tomar um banho, né? Não, a primeira coisa, eu só pensava no banho. Né? Eu falei, quero tomar um banho. Eu queria avisar a minha mãe que eu tinha chegado bem, porque não tinha. Tinha um WhatsApp, mas minha família não tinha. Então, ali foi a primeira vez que eu até comprei um iPhone, né? Que foi o iPhone, se não me engano, o iPhone 3, o iPhone 4. Foi quando surgiu o iPhone, né? Então não tinha aquela questão de facilidade, né? Eu usava muito o Skype. Eu falei, mano, eu quero entrar no computador da família pra ligar pra minha mãe e avisar, ó, cheguei, tô bem, tô aqui com a família. E tava ali no aniversário, comendo, experimentando, e eles falando um monte de coisa comigo, eu não entendendo absolutamente nada, porque uma coisa é você estudar no Brasil mandarim, eu não tinha tanta prática, então a parte de audição e fala não era tão forte. Mesmo que eu já tinha estudado 1 ano e meio antes de ir, eu era muito forte em ler ideogramas. Ler, escrever era a coisa que eu mais praticava. Mas falar só tinha aquela conversa de eu e o professor. Aqueles diálogos menos prontos. De qual que é o problema? Eu ouvindo outras vozes em mandarim, isso me confundia, porque eu só estava acostumado a ouvir o que? A voz do meu professor. Então só tinha aquela voz como padrão. E, claro, ele sempre ajudando, né? Então, quando eu falava alguma coisa errada, ele já sabia que eu ia falar errado e me corrigia. Lá não, eles não faziam muita questão, né? Se eles não entenderem, eu não entendi. Então, não conseguia me comunicar, eu morrendo ali de medo pra falar alguma coisa errada e não entendi, falando super rápido. Era 10 pessoas falando, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? E em Taiwan tem também o dialeto de lá, né? Que é o taiwanês. Então, a minha família falava muito taiwanês. Então, eu não sabia nem saber diferenciar. Vocês estavam falando mandarim ou falando taiwanês? Ou quando eles falavam em taiwanês, eu falei, que palavra é essa que eles falaram que eu não sei? Procurava em mandarim, mas não existia. Porque era só no taiwanês. Então, a primeira conversa eu tomei um choque. Bem grande. Eu falei, será que eu vou aprender isso? Meu Deus do céu. Eu acho que é impossível aprender isso. Eu falei, não tem como aprender. Eu achando que eu arrasei estudando 1 ano e meio antes, eu falei, não vai ter como. Porque querendo, é um pouquinho diferente, né? Mandarim com taiwanês. Até pinyin é diferente. Isso, eles usam um sistema que chama Juin Fuhao, que é o sistema que é por símbolos, né? Então, em vez de ser letras romanizadas, né, como o pinyin, que foi a romanização, né, para transformar de uma forma mais simples, eles trabalham com símbolos, né? Então, tem vários símbolos que é um som equivalente ao do pinyin, né? Então tem o p, p, m, f, tem cada um símbolo, mas eles fazem essa junção e colocam depois a entonação. É um pouquinho diferente. Entendi. Assim que você chegou lá, você ganhou Hongbao? Não ganhei Hongbao, eu ganhei Não no Ano ganhou Novo. Hongbao? Não, quando eu cheguei não. No meu aniversário não ganhei Hongbao, ganhei Hongbao no Ano Novo Chinês. Aí sim, no Ano Novo Chinês eu ganhei o Hongbao. Mas você achou diferente, né? Por que o pessoal tava me dando isso? Dinheiro. Então eu falei, nossa, dá dinheiro. No Natal, assim, eu lembro que no aniversário meu irmão também ganhava. Porque depois eu fui ver, eu falei, nossa, você não pede um presente? Sei lá, aqui a gente pede um presente. Ah, eu quero um videogame, eu quero uma bicicleta. Não, ele falou, eu peço dinheiro, que com esse dinheiro eu compro a bicicleta. Eu achava meio estranho, eu falei, nossa,
Foi no Brasil o máximo que tem o quê? Mesada. Você recebe a mesada por mês, você pode juntar e comprar o que você quer. Mas lá eu vi a questão do casamento, do rompal, a questão do ano novo, né? Então, foi muito legal, porque eu acho que o momento que a gente mais estava esperando os intercambistas era o ano novo chinês. Porque quando teve o ano novo chinês, a gente recebia o rompal e muita gente, por a gente ser estrangeiro, muitas pessoas entregavam pra gente. Recebia Então, bastante, né? nossa, recebemos. Teve gente que na época, eu lembro, a gente comprava computador, comprava uma câmera digital boa, então Caramba, era um valor muito bom, né? E a gente ficava muito feliz, porque quanto maior a família, né? E como a gente era o intercambista, todo mundo da família, tio, tia, avô, queria dar um rompal pra gente, né? Então a gente ia juntando, a gente falava, caramba... E a gente saiu com um dinheiro bem bacana para fazer, né, comprar várias coisas, né, dona Ju? Eu lembro que o Ano Novo Chinês foi muito legal. Fora também a cerimônia toda, né? A semana antes do Ano Novo Chinês, né? A gente limpou toda a casa, jogou fora tudo que não queria, compramos roupas novas, tem todo aquele processo que se antecede, né? O Ano Novo Chinês para até a chegada do dia, né? Então a gente fez todo aquele processo. E o que é legal, como eu morei com uma família hospedeira, eu vivi todos os feriados chineses, né, durante um ano. Então, todo feriado, eu convivi com eles, eu vi o que eles comem, o que eles fazem, para onde eles vão. Então, isso para mim foi uma experiência incrível. Por isso que eu falo que o intercâmbio, né, ainda mais esse intercâmbio de jovens, de colegial, ele é muito mais completo do que o intercâmbio de faculdade ou você ir para estudar, porque você acaba convivendo com alguém. Porque se você vai estudar o mandarim hoje, eu vou lá para uma faculdade, eu vou estudar mandarim, você vai morar no dormitório, você não vai ter muito contato com os nativos, o máximo é só professor e acabou. E quando chega um feriado, um novo chinês, se você não tem uma família chinesa ou um amigo chinês, você fica fechado, porque tudo fecha, não tem o que fazer. Mas se você tem amigos chineses, você vê toda a praticidade deles, você vai ver a comida, você vai ver o que eles fazem, ir na casa de amigos no outro dia. Então tem todo esse processo que o Ano Novo Chinês, se você está com um chinês, você pode fazer. É bom que ganha bastante dinheiro também, né? Não, esse foi a melhor parte, né? O rompal foi a melhor parte. E o bom do envelope vermelho, o rombal, é que, como por ser dinheiro, realmente acaba ficando muito mais assertivo o presente, né? A pessoa não tem essa dificuldade de quebrar a cabeça. Cara, o que eu vou comprar pra essa pessoa? Ou algo do tipo. E uma coisa que você comentou... Pode falar, irmão. Não, então, é que nem ele falou, quando família é grande, então você vai receber muito mais. Sim. E a questão também de conhecer novas culturas, né? Isso é algo tão fascinante, né? Sim. Queria te perguntar também que você chegou lá, aí como que foi pra se virar assim? Então, pra mim... Achou muita diferença lá com aqui no Guarujá, onde você morava? Sim, o Guarujá é uma cidade de praia, então assim, é uma cidade totalmente praiana, né? Então o ritmo lá é muito mais devagar do que aqui a capital de São Paulo. A gente não tem, né? A gente não tem metrô, é tudo ônibus, né? E naquela época não existia Uber e até também, bike né? lá, né? Não, cidade bike, praiana a gente era muito jovem, bike, eu ia de bike pra escola, né? Então tudo a gente fazia de bicicleta porque a cidade é muito pequena, né? Tudo mais perto. Então, tudo mais morava perto. na cidade praiana também, a gente andava de bike mesmo, ia pra escola assim. Naquela época não existia Uber, né? Então, assim, hoje a facilidade de você sair, vou pra um lugar mais longe, você pede um Uber. Lá não, era de ônibus ou pegar carona com alguém. Sim, Pronto. sim. Quando eu cheguei em Taiwan e em Taipei, a cidade era uma cidade grande, então foi a primeira vez que eu andei de metrô. Eu já tinha andado uma vez em São Paulo, acompanhado, então assim, nem pensei em baldeação, nem nada. Lá não, lá foi ter que aprender a fazer baldeação, a escola ficava longe, então ali realmente eu aprendi sozinho. Assim, gostei muito do ritmo da cidade, né, principalmente pelaquela idade, né, tinha 17, depois 16 para 17 anos, né, eu fiz lá, então pra mim foi muito bom. Dessa idade. Sou jovem, tem tudo na cidade grande, então tudo que eu queria, podia fazer. Tô com fome em qualquer horário da noite, tem lugar aberto para comer. Então eu consegui encontrar de tudo ali na capital. Então naquele momento, para mim foi muito bom morar em cidade grande. Eu amei, porque tinha de tudo ali. Eu quero um restaurante mexicano, tem. Quero fazer tal coisa numa festa tal, tem. Churrascaria brasileira, tem também, né? Tinha Argentina. Tinha Argentina. Tinha uma Argentina brasileira, tinha alguns restaurantes brasileiros, mas que vendiam pratos feitos, assim, né? Sim. Tinha que eram brasileiros, que eram casados com taiwanês ou com taiwanês, aí tinha uns restaurantes, mas nunca teve uma churrascaria lá. Teve Argentina, aí você encontrava porque tinha cortes muito semelhantes. Então, se você queria comer um bom churrasco, a gente ia pra churrascaria argentina. Mas você chegou lá, assim,
Tipo, te mandaram pra ir pra escola sozinho, essas coisas. Isso. Você ficou com medo, questão de segurança, essas coisas? Assim, o Arujá, a gente sabe que não é uma cidade tão segura, né? Tem que saber andar. Como eu moro lá, assim, pra mim é uma cidade ok, porque eu sei, né? Acredito que no Rio é a mesma coisa, em São Paulo a mesma coisa. A gente sabe os lugares que são perigosos e a gente evita andar em determinados horários naquele lugar. Então, eu chegando lá, eu ainda tinha Receio. esse receio, assim, aonde que eu tô andando? Será que é? E na época eu lembro que eu tinha comprado um iPad. E assim, eu vi o pessoal com MacBook no metrô, no ônibus, e eu ficava assim, olhava o relógio no celular, fazia assim, guardava. Tava aquela questão, sabe? Você não sabe quem é a pessoa do lado. Então foi um processo de uns 3, 4 meses pra realmente falar, meu, não acontece nada. Então eu andava 2 horas da manhã lá, ninguém olhava pra mim. Eu tirava meu iPad a qualquer momento ali pra fazer as atividades da escola, ninguém olhava pra mim. Pegava o meu computador, ia para um McDonald's, para um Starbucks, fazia um trabalho da escola, deixava, ia no banheiro, descia, tava ali, ninguém mexia nas minhas coisas. Então, realmente, demorou para me acostumar, mas quando eu me acostumei foi a melhor coisa da vida. Tanto que quando eu voltei pro Brasil, tive que fazer o processo inverso. Todo mundo amigos, meu, tá vacilando aqui, vão te roubar, porque eu andava assim, ó, na rua. Ele falou, meu, vamos, o celular tá na mão, tá aqui parado na rua, se passar alguém de bicicleta. Nossa, até eu lembrar que eu morava numa situação assim, eu falei, caramba, realmente. Aí você entende porque muitos brasileiros querem morar fora e falam a primeira coisa, segurança. Realmente, lá você não vê furto, não vi nenhum caso. Na época, Taiwan era o segundo país mais seguro do mundo, só perdia pra Islândia, quando eu fui morar lá. Então, assim, não tinha crime, tanto que você via os crimes dos jornais lá, pega um da Atena de Taiwan. Era crime assim, fulano quebrou o vidro do carro da outra pessoa. Isso era ficava assim, em tela. A pessoa furtou e foi pega na câmera tal coisa. E era aquela notícia Bombástica. bombástica. Você fala assim, caramba, é isso que fez isso mesmo? Tem certeza? Eu falo assim, não. Briga do bar. 2 pessoas beberam e brigaram no bar, a polícia teve que separar. Eu falo, essa é a briga? No Brasil, não. Tem arma de fogo, tem outras coisas que são totalmente diferentes, né? E lá não tinha. Então eu olhava o jornal e falava, nossa, é muito simples. Eu gostaria que o país fosse assim. Não, é legal você falar da questão da arma de fogo, porque assim, a gente comentando em até outro episódio, na China mesmo, você não vê policial armado. Não tem. Na China não se usa. Só as forças, a força Só especial. São operações eles especiais. Em Taiwan também é assim? Em Taiwan também. Também temos alguns policiais que andam armados, que são de forças especiais, mas também não tem esse armamento. Então é muito mais tranquilo, né? Então eles têm cacetete, tem arma de choque, né? Para conter, tudo que é contenção, né? O escudo, dependendo de alguma coisa. Mas assim, eu nunca vi nada acontecer, não soube de nada. A única pessoa que eu já vi que aconteceu algo lá era um amigo nosso que furtaram o celular dele. Só que depois de um dia acharam na delegacia. Ligaram, acharam esse celular aqui, vimos que tava esse número e buscar. Então, assim, a gente não sabe se ele acabou esquecendo e alguém pegou e guardou, levou, né? E deixou na delegacia. Então a gente não sabe o que aconteceu. Eu falei, olha, se devolveram na delegacia, provavelmente caiu esse celular no seu bolso. Porque ninguém ia roubar e falar, me arrependi e levar pra delegacia. Não faz sentido, né? E foi a única situação dos 2 anos que eu acabei passando lá que eu vi de mais diferente. O restante, nada. Mas você chegou lá, o que você achou? Você achou que era um país fechado? Então, eu pesquisei um pouco sobre Taiwan, como é que funcionava Taiwan, e tinha alguns amigos que foram para lá antes, né? Esses intercambistas que eu acabei encontrando, né? Depois que eu fiz o processo para ir para Taiwan, que eles já tinham ido e me explicaram algumas coisas sobre Taiwan, mas eu deixei assim muito vago porque eu queria ver com meus próprios olhos. Eu falei, não quero pesquisar muito, eu quero eu mesmo ter essa percepção. Então, chegando lá, que eu fui convivendo e aprendendo, né? Tem diferenças culturais, né? Que você vai aprendendo na hora. Por exemplo, você falou da questão do presente. O presente mais assertivo acaba sendo um rompal. E como é que é a troca de presentes lá? Então, eu tomei o primeiro choque da família quando eu fui dar um presente para eles, porque eu fiz um kit para eles aqui do Brasil, né? Com café, cachaça, havaiana,
própolis, que eu sabia que os chineses gostavam muito de própolis, né? Os chineses e taiwaneses, né? Por causa da medicina chinesa, comprei, fiz uma cesta linda para eles. E num jantar lá em casa, eu entreguei para eles esse presente. Eles agradeceram muito e pronto, saíram andando. Aí eu falei, ninguém vai abrir? Eu fiquei assim, eu fiquei indignado, assim, eu olhando assim, beleza, eu fiquei ali na sala pensando que eles iam abrir um presente. Será que gostaram? Porque eu falei, eu fiz ali, aí no outro dia, passou um dia, passou dois, eu perguntei pra minha irmã, eu falei, e aí, gostou da Havaiana? Ela, sim, tô usando até ela aqui agora, tá vendo? Sim, pô, você nem viu? Ela falou, a gente viu depois no outro dia. Aí eu falei, pô, no Brasil você entrega um presente, a Sabe, na primeira hora. coisa que você quer, acho que sua felicidade é ver a reação da pessoa. Você dá um presente pra alguém, você quer ver a reação da pessoa. Sim, sim. Nada com eles. Aí eu descobri que era um momento de troca de presente, é falta de educação, você abrir na frente da pessoa, né? Realmente por conta da reação. Então, eles guardam aquele presente para eles, eles agradecem e abrem um momento que você não esteja junto, né? Para realmente mostrar para a pessoa que, olha, independente do que você me deu, eu agradeço você. Então, eu falei, nossa, então foi o primeiro choque cultural. E depois o segundo choque cultural foi que a minha irmã, num processo lá em Taiwan, né? A minha irmã de Taiwan, ela estava doente, ela teve câncer, e estava fazendo um tratamento. Nossa. Aí a gente foi visitá-la no hospital. E eu falei, vamos levar o quê? Flor. Não pode levar flor. Aí eu, pô, não pode levar flor? Não, flor é só entrega para pessoas que vão morrer, né? Que morreram. Aí eu fui entender, o que a gente vai levar? Fruta. Fruta? Aí comprava aquelas frutas todas embaladas bonitinhas, selecionadas, frutas que são para entregar o presente. O cara falou, a fruta representa saúde, longevidade, você quer que a saúde da pessoa se recupere, então a gente entrega fruta. E eu queria levar flor, porque aqui no Brasil é normal você chegar com flor, entregar ali. E ela falou, não, a gente não entrega flor, pelo amor de Deus. Então foi coisas culturais que eu fui aprendendo junto com eles no dia a dia, né? E eles me explicavam, não, isso não pode. E eu falava, nossa, no Brasil é totalmente diferente, no Brasil a gente faz isso. Então eram pequenas coisas, desde entrar, né, em casa e tirar o sapato, você tem um sapato especial para visita, para poder entrar em casa. Então são pequenas coisinhas, né, que você vai aprendendo durante o convívio, né? Desde pequenas coisas, né, que eu acabei trazendo alguns hábitos pro Brasil, né? Essa do presente, essa de entrar em casa, tirar o tênis, são hábitos que você vai, que eu teve muita influência na minha vida e até hoje eu uso. Tipo, para deixar a coisa ruim pra fora, né? Exatamente. Esse negócio do presente é interessante também, né? Porque você dá pra pessoa, aí se você não gostar, qual cara que você vai fazer, né? Nem todo mundo consegue disfarçar, né? Exatamente. Uma coisa muito tava evidente. esperando uma coisa boa. Vai ser uma... Mas realmente faz sentido, né? Faz sentido das duas formas, né? Porque realmente você poder ver a expressão na hora, você fica muito feliz. Isso, e ao mesmo tempo a pessoa não abrir também pode evitar de magoar o sentimento das pessoas, né? Exatamente, né? E você falou que passou o ano inteiro com essa sua família, né? Voltando um pouquinho aqui. Você viu muito a questão de superstição? Vi também o número 4, número 8, né? Tem questões dos números, né? Que isso tinha grande influência, né? Principalmente, número de placa de carro, número do celular, se tivesse número 8, né? Que é a questão do Fá, né? Que é muito parecido com a pronúncia do Fá, que é fortuna, né? Para dizer de dinheiro, eles gostavam muito. O número 4, né? Que é S, que é muito parecido com S, que é o verbo morrer, né? Morte. Então, eu vi muitos prédios que não tinham quarto andar por conta disso, né? Então, teve essas superstições também, né? Na questão dos números que eu achei muito forte lá. Eles gostavam tudo que era número 8, tanto que você vê placa de carro era muito mais caro, número de celular para você colocar, você tinha que pagar mais. Então, que para nós era algo comum, né? Não tem um número assim meio que dá sorte, né? Mas para eles levavam muito a sério isso. Bom, a gente teve com um convidado nosso, né? 2 superstições interessantes que a gente comentou no dia. A gente vai falar aqui, vamos ver se você chegou a passar por isso ou você chegou a ouvir isso, né? Uma era de jogar 2 de laranja dentro de casa, depois do casamento, né? E a outra era você ficar com a luz acesa 3 dias, 3 noites. Alguma dessas 2 você chegou a ouvir? Não, do casamento eu sei o da pera, do Fan Li, que é você não pode entregar
pera de presente para quem acabou de se casar, porque é a mesma coisa de family, que é separação. Isso. Então, se você cortar no meio, você tá querendo a separação do casal. Mas essa da laranja, eu nunca ouvi essa da laranja. É que o Kelvin até fez uma pequena explicação pro pessoal ficar interessado, né? Tem no nosso canal no YouTube. E o outro é do 3 dias de luz acesa e 3 noites também. Esse você já ouviu falar? Essa não. Essa quem apresentou foi o Diego. É? Quando você se muda pra casa nova, né? Pra espantar os maus espíritos, essas coisas. Nossa, sério? Pelo menos é Essa o que vai- diz, né? Tudo é aceito. Mas eu lembro da pera, que falava muito, né? Da superstição da pera. E do sapato, você já O ouviu? sapato, do relógio, que é muito importante. Você não pode presentear ninguém com relógio, né? É porque parece que tá mandando a pessoa pra morte, né? Por causa do John, exatamente. Que é a mesma coisa do que o horário, né? Do que a hora e do que o horário da morte, né? Então tem essa questão de você nunca presentear alguém com um relógio. Tem várias coisinhas que assim, você vai aprendendo, vai vendo nas histórias, né? Mas eu lembro bastante essa do casamento, de não entregar a pera cortada, né? Não dar pera pra pessoa. Então, Arthur, vamos voltar e falar um pouco mais sobre o seu ensino, como é que foi? Explica um pouco pra gente. Bom, então, lá em Taiwan, como eu disse, eu tinha o colegial, né? Então eu fazia o colegial igual os alunos comuns, né? Mas a escola que eu estudava era uma escola bilíngue, então tinha aulas em inglês e aulas em mandarim. E lá era como se fosse o nosso curso técnico, sabe? Aquele colegial que tem 5 anos. Então o colegial daquela escola era de 5 anos. Então os alunos eram um pouco mais velhos, porque ficavam até 19 anos. Então eles saíram com um curso técnico junto, que você podia escolher para business, né, para a área da saúde. Tinham 3 cursos ali dentro da minha escola. Eu escolhi o de negócios, né, de business, então tinha aulas em inglês, né, 30% da aula era em inglês e os 70% era em mandarim. Como eu fazia mandarim, né, eu já tinha feito no Brasil, eles perceberam que eu sabia falar bem mandarim, né, já tinha um nível, né, intermediário ali de mandarim. Então, eles sugeriram para eu ir para uma faculdade estudar mandarim. Então, eu fiz um curso dentro da faculdade que era chinês como segunda língua, né? Chinese as second language, que era só estrangeiros que faziam para aprender mandarim. Então, pelo horário da manhã, eu acabava matando, entre aspas, né, as aulas do colegial, porque eu ia para a faculdade. Então, eu ficava da faculdade das 8 ao meio-dia, estudando mandarim, então eram só línguas. E ali na faculdade tinha outras nacionalidades, né? Eu era o aluno mais novo, né? Porque todo mundo ali já tinha 25 anos, 30 anos, né? E eu tinha na época 16 anos, né? Eu fui o primeiro brasileiro da faculdade. Tinha várias nacionalidades, coreano, japonês, americano, bastante pessoas da Filipinas também. E eu era o único brasileiro ali da classe, porque eu já sabia mandarim, então eles me colocaram ali e eu comecei já no nível intermediário. Então ali a gente estudava 4 horas por dia de mandarim, das 8 ao meio-dia. Aí eu almoçava da meio-dia a 1 hora e 1h30 começava as aulas à tarde do colegial e iam até 5h30 da tarde. Então eu tinha 1h30 para poder almoçar, poder me deslocar da faculdade até o colegial, né? E eu fazia as aulas normalmente, né? Do colegial no período da tarde, da 1h30 até as 5h30. Isso era de segunda a sexta. Então foi ali, principalmente na faculdade, onde eu consegui, né, melhorar bastante o meu mandarim. E foi ali que eu comecei a fazer muitas notas, né? Tomar notas de regras gramaticais em chinês. Porque como eu era o primeiro brasileiro, os professores eles não sabiam lidar muito bem com brasileiros. Porque assim, eles falavam mandarim, alguns falavam inglês, então se você tinha dificuldade ele explicava em inglês, mas ali a questão era explicar tudo em mandarim. Tá com dúvida, ele explicava em mandarim. Mas o que eu percebia, ele dava muitas dicas, né, o professor, por exemplo, os alunos coreanos. O coreano tem problema nessa pronúncia. Então ele dava dicas de como melhorar aquela pronúncia. Os americanos têm aquela construção de frase que no mandarim é diferente. Ele dava dica. Para mim ele não tinha muita dica. Ele falou, eu nunca trabalhei com brasileiro, não sei como é que é a língua, o português, né? Então eu tomava nota. Falei, como é que eu vou aprender essa gramática? Então eu escrevia no meu papel. Essa gramática é assim, assim, equivale a tal coisa no português. Então eu ia tomando minhas notas e fiz um mini caderno de anotações, porque tinha um livro base lá, que o livro base, os primeiros, ele tinha explicação em inglês e mandarim, e depois era só mandarim. E eu fazia minhas próprias anotações, fazendo uma equivalência. O que é isso em português? Esse vocabulário. A gente sabe que no mandarim tem vocabulário, por exemplo, xin, que é a palavra sobrenome.
classificação da palavra sobrenome em português é um substantivo, só que em mandarim é um verbo. E no português não tem um verbo sobrenomear, né? Então no mandarim a gente fala Woxin e você coloca o seu sobrenome. Aí eu, caramba, por que essa palavra em português é um substantivo e em mandarim é um verbo? Ou por que essa palavra em mandarim é um adjetivo e verbo em português é outra coisa? Então eu comecei a tomar notas para saber essas diferenças, né? No português é assim, no mandarim é assim. Para fazer mais sentido na minha cabeça. Porque eu queria aprender a falar, então eu falava, mas por que eu falava assim? Eu queria entender o porquê que se falava dessa forma gramaticalmente, né? Porque tudo que eu aprendi eu primeiro imitava. Eu imitava fulano falando. Legal, mas por que o fulano falou assim? Eu queria entender depois o porquê que falava assim. Então eu fui estudando. Foi aí que quando eu voltei pro Brasil, né? Eu nunca pensei em dar aula de mandarim. Então nunca foi o meu objetivo de vida. Eu falo que o caminho foi me levando para ser professor, né? Eu queria ser muito diplomata. Então eu tava com aquilo na cabeça. Nossa, eu quero fazer diplomacia. Eu quero ser um diplomata e eu gostaria de usar o mandarim. Então eu sabia que naquela época no Itamaraty, depois que você entrasse, estava tendo muitas questões, relações bilaterais com a China. Então tinha muitas chances de você ser chamado para a China. E tinha muitos diplomatas brasileiros que estavam sendo convocados para ir para a China, primeiro para estudar o mandarim. Eu falei, nossa, eu já sei o mandarim. Então, chegando lá, a chance de eu pular para algum país que fala mandarim é muito grande porque eu já tenho esse idioma. Você já tá na frente dos Eu já dos tô na outros. frente dos outros. Então, eu falei, vou estudar diplomacia. Então, eu comecei a estudar melhor o inglês, comecei a fazer espanhol, comecei a fazer francês, porque a prova pedia isso. E entrei na faculdade de Relações Internacionais no Brasil. E eu fiz a faculdade e assim, na faculdade todo mundo sabe, né? Você tem que arrumar um emprego para poder, sei lá, pagar suas contas. Então minha família já me ajudava pagando a faculdade, mas assim, não tinha mesada mais, porque o custo da mesada minha mãe já pagava a minha faculdade, então eu não tinha tanto dinheiro para poder sair. E pô, quando você tem 19 anos, qual é a coisa que você quer? Quer comprar um carro, né? Você faz 18 anos, 19 anos, você quer ter seu próprio carro e você quer ter a liberdade de poder sair. Eu falei, meu, eu tenho que arrumar algum trabalho. Dentro da faculdade, né, todo mundo me chamava de China. Por quê? Os professores sabiam que eu tinha ido para a China e os meus alunos, meus colegas de classe começaram a me chamar, ó o chinês ali, ó o China, porque eu sabia falar mandarim. E isso meio que percutiu na minha faculdade. Aí teve uma aluna de engenharia que falou, nossa, você dá aula de chinês? Eu falei, sim. Ela falou, eu quero fazer aula de mandarim, tô procurando. Aí tinha outra pessoa da faculdade de comércio exterior que falou, nossa, eu faço chinês lá em São Paulo. Você dá aula também? Aí eu explicava, eu não sou professor, mas eu sei falar, então acredito que eu consigo. Então eu cobrava lá 30, 40 reais a hora aula, não lembro daquela época, um valor bem simbólico, só que já me dava um dinheiro para sair no final de semana. Eu falei, caraca, eu tô ganhando mais do que meus amigos estão fazendo estágio, que estão lá, né, 5, 6 horas do estágio, e eu tô dando pouquinhas aulas por semana, já consigo ganhar o equivalente, consigo sair. Eu falei, nossa, é um negócio super tranquilo, dar aula. Então eu ia mais cedo para a faculdade, dava aula pro pessoal da faculdade. Então a faculdade começava às 7h30, a gente chegava às 6 horas, procurava uma sala livre e dava aula ali das 6 às 7 para essas pessoas. E eu tinha comprado muito livro de mandarim, né? Eu trouxe 3 caixas grandes que eu mandei pro navio, que eram os livros que eu usava na faculdade e que eu acabei comprando lá. Porque eu amava estudar uma mesma gramática com vários livros diferentes. Então, vou aprender uma gramática, sei lá, do verbo ser, shi. Eu pegava de 5 livros diferentes e via o que cada 5 livros falava. Aí eu pegava o que era melhor, fazia os exercícios dos 5 para eu poder ter definições melhores daquele verbo ou daquela gramática. Então eu tinha muito material. Então eu usava esse material com os alunos e eu falei, vou fazer um anúncio no Google. Coloquei ali, aulas de mandarim. Particular, começaram a me ligar. Você dá aula de particular de mandarim? Dou. Só que eu moro no Guarujá. Ao redor, nós temos Santos, que é a maior cidade, que é onde eu fazia a faculdade. Temos São Vicente e Praia Grande, que são cidades ao lado também. Então, todo mundo ali da Baixada me ligava. Eu ia até a casa da pessoa. Então, começou a ter pessoas fora da faculdade. Então, vou na casa de fulano dar aula. Ia na casa de fulano. E eu comecei a ver que, nossa, eu tô me deslocando muito para vários pontos, né? E tinha gente que falava, meu, e for em grupo, é mais barato? Tem eu e meu amigo para fazer aula. Eu falei, olha, se vocês se encontrarem na casa de alguém, né? Eu vou lá e dou essa aula para 2, 3 pessoas.
Aí eu falei, nossa, acho que tá o momento de eu alugar uma sala. Que eu falei, eu vou ganhar tempo. Porque eu tô gastando 1 hora pra ir na casa de fulano, mais 1 hora pra voltar, mais 1 hora pra ir na casa de fulano, mais meia hora, porque eu ia pra 4 cidades diferentes. Você ia de ônibus mesmo. Eu ia de ônibus mesmo, então era 4 cidades que eu tava indo. Eu falei, vou alugar uma sala, vou concentrar todo mundo ir lá, eu consigo oferecer aula em grupo, então acaba sendo mais barato até pro aluno, porque rateia, né? E é melhor pra mim. Então eu aluguei uma salinha menor que essa daqui do podcast, cabia 4 cadeiras, era um sobrado, que a dona fez um ateliê embaixo, e os 2 quartos de cima ela alugava. Então ela alugava para um massagista de um lado e ela alugou para mim do outro lado. Então foi ali que foi a minha primeira escola, né? Que eu criei a Escola Santista de Mandarim. Então foi ali na cidade de Santos, foi em 2013. Então eu abri essa escola e em 2012 eu só estava dando aula, né, particular. Então a partir de 2013 eu consegui concentrar e trazer os alunos para lá. Comprei uma lousa, comprei as cadeiras, a mesa. Então eu comecei a criar grupinhos. Eu dava aula o quê? Da 1 até as 7 da noite. Então, ou de manhã, né? Das 8 da manhã até as 7 horas da noite, porque minha faculdade começava às 7h30. Então, 7 horas eu fechava lá e já ia para a faculdade. E começou a ter o primeiro grupo, o segundo grupo, o terceiro grupo. E começou a crescer. Então, eu tinha 5, 6 alunos particular, comecei a ter 20, 30 alunos. Eu falei, caramba, está virando um negócio. Eu já estava recebendo um dinheiro que não era mais de um estagiário, era de uma pessoa que trabalhava no CLT. E show de bola. Comecei a ficar muito feliz. Aí fui passando os primeiros anos da faculdade e começou a vir mais pessoas perguntando sobre a aula, né? Então, aí eu falei, nossa, tá no momento de eu poder treinar ser um professor. Então, comecei a estudar mais para me tornar um professor. Porque você saber o idioma é uma coisa. E você passar aquele idioma, que eu sei falar inglês, mas se você pede aula de inglês pra mim, eu não sei dar aula de inglês. As regras. As regras, eu não sei o porquê, eu sei falar. Mas eu não tenho a didática. Eu comecei a estudar muito mandarim dessa forma, porque no começo, eu até brinco com meus primeiros alunos. O primeiro 1 ano de aula foi horrível, minha aula. Quem pagou minha aula tem vontade de devolver o dinheiro. Porque perguntava as coisas pra mim, porque é assim, não sei. Não fazia sentido aquela pergunta, mas depois você começa a se questionar, por que é isso mesmo? Aí que você vai estudar. Então, pra mim foi um incentivo, porque eu voltava em casa e falei, não, se o aluno tem dificuldade nessa gramática básica, eu sei o quê, mas por que é assim? Aí eu via todos os porquê. Essa gramática. Aí eu falei, caramba, é verdade. Então eu fui melhorando a cada aula e a partir do segundo ano, as minhas aulas ficaram muito melhores, porque aquela mesma aula de pinyin, que é o começo do mandarim, eu já sabia de cor. Então eu já sabia ensinar cada som de 10, 15 formas diferentes até o aluno captar aquelas mensagens. Porque eu falava, pô, como é que eu pronuncio isso? Sei lá, é assim. Mas eu não consigo, né? Pega aquela fileira do di, ti, xi, di, que é uns sons que são bem difíceis, né, para os brasileiros. Ah, por que é assim? Sei lá, você faz assim, não consegue produzir igual? Aí depois eu falei, não, você faz isso com a boca, você precisa fazer isso, isso. Então comecei a criar materiais didáticos ensinando. E a gente usava o único livro que tinha no Brasil, na época, que era um livro em português, porque tinha muito aluno que não sabia inglês. Não sabia inglês tão bem. Então eu tive que parar de usar meus materiais que eu usava na faculdade em Taiwan, porque meus alunos não entendiam muito bem inglês. Então eu falei, professor, não tem um material totalmente em português? Foi legal. Comecei a usar um material. Só que o material foi criado por quê? Por chinês. Qual era o problema? Ainda tinha uma barreira muito grande que meus alunos ainda não entendiam o que o chinês queria dizer com isso. Lembra das anotações que eu falei da faculdade, que eu tinha tudo anotado? Calma aí, deixa eu pegar lá. Comecei a pegar aquelas minhas anotações e tinha todas aquelas gramáticas lá. Então eu comecei a complementar aquele material. Então tinha o capítulo 1, eu pegava tudo que eu tinha anotado parecido com aquela gramática e falava, olha, aqui é um material extra. E eu fui criando material extra para cada capítulo. Aí um aluno chegou para mim e falou, por que você não faz o seu próprio material? Aí eu falei, nossa, verdade. Só que eu não tinha, eu falei assim, tá, eu posso criar um novo material, mas eu quero chamar alguém. Lembra do meu primeiro professor de mandarim, que eu falei que me dava aula antes de eu ir para Taiwan? Eu liguei para ele e falei, o nome dele é Chen, né? Eu falei, Chen, vamos criar um material junto? Eu já tô dando aula de mandarim, e ele trabalha com TI, né? Então, você trabalha com TI, mas ele falou, Arthur, mas eu não tenho vontade de abrir uma escola, porque eu chamei ele para abrir uma escola junto. Ele falou, não, eu já tenho um trabalho, eu trabalho com TI, tô trabalhando com empresa, assim, e criar um material. Podemos criar um material didático junto? Ele falou, cara, eu gostaria. Então eu falei, pô, a gente consegue fazer o melhor dos dois mundos. Um chinês nativo
e um brasileiro que fala fluente mandarim. Show de bola. Ele tem a percepção da linguagem, porque é a língua materna dele, então mais expert do que ele, né, não teria. E eu tenho essa visão de um brasileiro que aprendeu do zero e sabe as dificuldades que os brasileiros têm. E fora esses alunos que eu já dava aula, né? Eu tinha mais ou menos uns 30 alunos, eu já sabia qual era o padrão, qual era a gramática que os alunos acabavam errando mais, qual era o som que eles tinham mais dificuldade, que era muito parecido comigo no passado. Então a gente juntou, né, o melhor dos dois mundos, né? O melhor do chinês e o melhor do brasileiro, e unimos. E criamos o método que se chama chinês de verdade, que é Jiangzhong Hanyu. E eu gosto muito desse nome, né? Que Jiangzhong significa autêntico. Muitos templos, lugar de Kung Fu tem lá o autêntico Kung Fu, autêntico, sei lá, templo tal. Então eles usam esse ideograma que é Jiangzhong. Então a gente criou esse nome que é Jiangzhong Hanyu, que a gente traduziu como chinês de verdade, porque é isso, é a união de dois mundos, né? Do chinês e do brasileiro. E a gente criou este livro aqui, que é o livro do chinês de verdade, que eu gostaria de presenteá-los até com o nosso agradece, material didático. Obrigado, viu? Né? Aqui, ó, que esse livro, né? Então, foi um pensamento que começou em 2015, mas esse aqui é o livro. Antes disso, virou uma apostila. Então, a gente criou, desde 2015, uma apostila com todas aquelas anotações que eu tinha, fora o conhecimento que o Chen já tinha. Então, a gente foi criando e eu falei assim, vamos aplicar. Eu falei, a gente tem o melhor lugar. Eu tenho já 30 alunos. O melhor lugar para aplicar o material é numa escola. Vamos aplicar, o que ficar ruim a gente altera e o que ficar bom a gente deixa. Beleza, criamos um material, primeiro 4 capítulos, entregávamos para os alunos. Pô, não gostei desse exercício, tá muito difícil a gramática. A gente voltava e alterava. E agora? Não, agora ficou bom. Legal, então a gente começou a ver vários padrões, começou a melhorar cada vez mais a apostila. Tanto que em 2017, no final de 2017, a gente acabou o projeto final. Então foram 2 anos, né, e pouquinho usando o material na escola até a gente fechar a apostila. Pô, legal, o material ficou redondo. Pelo menos 95% dos nossos alunos entenderam as gramáticas, gostaram do conhecimento e tem um começo, um meio e um fim. Então a gente chegou no material padrão. Foi agora, está na hora de a gente tornar a nossa apostila em um livro didático. Foi aí que a partir de 2018 eu comecei a produção do livro, que foi procurar uma editora, não consegui achar, criamos a nossa própria editora. Pegamos alguém para revisar o livro, fizemos algo totalmente profissional, diagramar o livro por livro, e na pandemia ele foi lançado, o nosso material, que é o mesmo apostila que a gente finalizou em 2017, mas agora em formato de livro didático. Então a gente criou esse livro e ali a gente foi criando mais alunos, porque na faculdade, lembra que eu falei que eu queria ser diplomata? Chegou um momento na faculdade, quando eu estava ali no 3º, indo para o 4º ano da faculdade, eu estava com tanto aluno de mandarim que eu estava ganhando o equivalente a uma pessoa que trabalharia, né, como diplomata. Eu falei, cara, tô ganhando a mesma coisa que um diplomata ganha. Questão, por que eu vou tentar ser diplomata? Vou tentar esse mundo do mandarim. E eu fui o primeiro a abrir uma escola de mandarim na região de Santos, né, na Baixada Santista. Eu fui o pioneiro a abrir uma escola que só trabalha com mandarim. E estava crescendo cada vez mais. Aí quando eu acabei a faculdade, eu abri o horário da noite, porque não tinha aula à noite. Então, comecei a contratar outros professores que pudessem ajudar ali na escola, porque o ritmo começou a aumentar, criar grupos, né, de sábado. Então, 3 horários Então, tinha aula, das 8 às 10 da manhã. Tinha 3 turmas diferentes. Então, eu falei, precisa de 3 professores. Então, eu fui criando e fui aumentando esse nível. E quando chegou a pandemia, né, a minha escola física era muito forte. Eu nunca tive redes sociais, assim, para poder realmente falar sobre o meu trabalho, porque a gente era muito forte no físico, então eu nunca precisei. Então a minha escola na época, em 2019, tinha 130 alunos mais ou menos ativos. Então eu falei, não preciso ir para a internet. Tinha muitos professores na internet, eu falei, mas meu mundo aqui tá bom, o nosso Instagram era muito básico da escola, era só o Instagram da escola mesmo, e tava ali no mundo. Quando veio a pandemia, eu falei, nossa, realmente, escola fechada, as aulas tudo online, eu falei, agora eu preciso modificar meu serviço, porque eu não sabia se ia continuar os meus alunos, porque a primeira coisa que quando aconteceu a pandemia, eu falei, eles vão tirar gastos supérfluos. O que é? Mandarim não é um custo que ele vai querer ter na vida dele, acredito. Eu pensava, né? Que eu falei, a pessoa trabalha, o cara vai pensar em comida, remédio
e depois o mandarim. E foi o inverso, porque na pandemia muito aluno veio procurar a gente porque estava com medo de perder o emprego. Então eu falei, eu quero aprender mandarim para ter um diferencial. Porque se o meu chefe tiver que me demitir, ou demitir alguém do meu setor, ele vai olhar quem são os melhores aqui. Ou o que cada pessoa pode fazer diferencial. Nossa, fulano sabe mandarim. Vai continuar na empresa. Então na pandemia teve esse boom e foi aí que eu criei a Model. Lembra que foi a época também de cursos online. Eu falei, eu vou criar um curso online. Então em 2020 a gente gravou o ano todo em vídeo e criou o método chinês de verdade para poder ter um curso online só gravado. Então hoje a gente também tem um curso online, né, com mais de 250 vídeos, uma plataforma que o aluno também pode aprender por forma de curso de vídeo. Mas o nosso forte mesmo, o nosso carro forte sempre foi... o físico. É o físico. Hoje eu posso dizer que está 60% físico, 40% online, mas seria ainda aula ao vivo. Tem muito aluno que procura a gente que quer ter aula ao vivo. Então a gente entra online com o aluno, não é aquela aula gravada de vídeo. Nós temos isso também, então todo o nosso aluno, a gente tem uma plataforma, a gente tem um aplicativo no celular, né? Que o aluno pode baixar e tá lá. Todas as videoaulas, por exemplo, só esse livro aqui tem mais de 200 vídeos. Então tá tudo lá, ele pode assistir a qualquer momento. Mas eles gostam desse contato, de ter um professor que possa ver o progresso dele, né? Pode estar ali corrigindo aula após aula. Então, a gente tenta oferecer todos os tipos de serviços para aquela pessoa que consegue se adequar. Mas hoje o nosso carro forte, né, acaba sendo a aula online ou presencial, mas ao vivo. Você assina acompanhado ali com o professor. Sim, é sempre bom ter essas opções, né? Cada Sim. um vai ter uma preferência. E voltando só um pouquinho, você antes era como se fosse um bico. Né? Isso. Chegou um momento que se tornou profissional. Quanto tempo mais ou menos para se transformar de um bico para uma coisa profissional que você viu, caramba, olha, agora eu vou seguir minha vida nisso. Agora a minha vida é da aula, a escola. 3 anos, porque eu lembro que foi no 3º ano da faculdade, eu terminando o 3º ano da faculdade que foi preciso me decidir. Tanto que naquele momento eu pensei em interromper a faculdade porque eu fazia à noite e não tinha de manhã. O 3º e 4º ano só dava pra fazer à noite, não tinha de manhã. Eu falei, tô com muito aluno à noite e procurando para ter aula e eu não tô abrindo turma. Porque geralmente as pessoas trabalham até 18 horas. Então meu público maior era o quê? Pessoas do colegial. E sábado eu tava com o dia todo tomado, que eram os adultos. Eu falei, e agora? Como é que eu vou atender esses outros adultos que querem aula de segunda a sexta? Foi aí que eu achei 2 professores que me ajudaram muito, porque eles davam aula à noite lá para mim, para eu conseguir terminar a faculdade. Nativo? Um era nativo e o outro era brasileiro que tinha morado na China também por 2 anos. Então eles conseguiram me ajudar muito nesse tempo para eu terminar a faculdade, né? Tanto minha mãe falou, pô, falta só 1 ano, você não quer terminar? Eu falei, não, realmente, já fiz tudo isso, todo o processo. E ela falou, quem sabe você não quer mudar de ideia, virar diplomata ainda, estudar para a prova de diplomata? Eu falei, mas eu vou ter que estudar mais 3, 4 anos depois da faculdade, né? Será que vai valer a pena financeiramente? E eu sempre aprendi o mandarim não pensando no boom da China, né? Porque teve a Olimpíadas, eu lembro, em 2008, que foi um impacto muito grande na minha vida, né? Mas eu nunca pensei o mandarim como uma ferramenta de negócio. Mas quando eu voltei na faculdade em 2013, 2014, só se falava de China. De relações bilaterais, Brasil-China, o comércio com a China estava muito forte. Eu falei, nossa, eu posso ganhar vantagem com isso. Porque eu falei, muitas empresas vão me querer me contratar, porque eu falo mandarim. E eu acredito que muitos alunos vão querer aprender mandarim porque eu sei ensinar. Então foi esse jogo que mudou. Eu falei, eu já estou preparado, né? E não foi algo que eu me preparei sabendo. Eles vão falar, se foi para a China, para Taiwan antes de saber. Não, foi porque eu queria aprender com a diferença de mesa, a cultura. Eu nem sabia que ia explodir o mandarim. Se fosse russo, seria russo. Se fosse, sei lá, outro idioma, eu estaria aprendendo aquele idioma porque eu gostei, não porque eu saberia que ele ia explodir. E hoje, né, a gente sabe que a China virou um grande potencial, né? Eu morei em Taiwan, mas eu já fui 9 vezes para a China, né? Então, eu só parei de ir para a China quando teve a pandemia, quando ficou fechado. Mas todo ano eu vou pelo menos uma vez para a China, porque os negócios estão lá, né? Então, ficou muito forte essa relação. E hoje a escola tem um papel muito grande, porque além de a gente ensinar o mandarim, a gente tentou criar um formato de network, porque muita empresa tenta me contratar até hoje. No meu LinkedIn, a maioria das mensagens é, você gostaria de trabalhar com a gente recebeu o seu currículo de alguma forma, e olha que o meu currículo está desatualizado há muito tempo, né? Abra 2019, acho que foi o último currículo que eu fiz. Mas muita gente tenta me contratar para trabalhar, eu sei que você fala mandarim, quer trabalhar aqui, o que eu faço? Eu passo esse trabalho para o meu aluno.
Eu pego aluno avançado, então a gente criou essa carteira. Eu falei, não, eu não posso, mas eu tenho alunos para indicar. Posso indicar? Por favor. Então a gente acabou virando um hub de trabalhos, né? Então muitos chineses que me conhecem falam, mas tem alguém que fala mandarim em português? Tenho. Desde empresas grandes como lojas da 25, né? De amigos nossos que precisam de alguém que seja bilíngue, que possa falar com a China, com o fornecedor dele, tá ali atendendo os brasileiros, né? Então, nossos alunos, né? Eles se sentem felizes porque eles acabam tendo oportunidade de emprego real. Então, eles acabam investindo dinheiro neles ali no nosso curso, sabendo que vai ter um retorno lá para frente. Então, a gente acaba indicando sempre alunos, né? Ontem eu indiquei 2 para um trabalho na Malásia. Então, eles estão todos felizes. Que eu falei, cara, eu posso morar na Malásia? Eu falei, tá aqui, ó, o contato, faz a entrevista. Então, os 2 fizeram a entrevista, estão ali, esperando, né, saber qual que passou ali. Então, eles têm essa ferramenta que, além de aprender o mandarim, saber da cultura, né, porque lá na escola a gente também dá aula de português. Então, nós temos alguns alunos chineses que aprendem português. Então, tem esse intercâmbio cultural, né, eles encontrarem alunos, né, que são chineses e podem praticar o mandarim, né, e tem essa questão também do trabalho, que eles podem arrumar um trabalho numa empresa chinesa, né, e acaba tendo uma remuneração um pouco maior por ter uma habilidade, né, diferente. Então o mandarim acabou sendo um diferencial nos dias de hoje, né, saber falar mandarim é um diferencial no seu currículo. E qual a sua quantidade de alunos ativos hoje em dia? Hoje a escola acho que contém 100, tem alguma coisinha de mandarim, e a gente tem coreano também, né? Coreano deve ter uns 15 alunos, a gente voltou a ter coreano agora, né? Que não é o nosso forte, né? Então hoje a gente deve estar com 100 e poucos alunos ativos. Pouco parecido com o da pandemia, né? Mas hoje o público está um pouco mais diferente, né? Que hoje eu só cuido de alunos particulares, né? Então eu tenho uma quantidade um pouco menor de alunos, mas eu cuido só de alunos particulares com assuntos específicos. Então, eu dou muita aula para alunos que estão na China ou em Taiwan. O meu horário da manhã são só alunos que já moram na China e moram em Taiwan, né? Filhos de empresários ou empresários que estão lá, ou intercambistas e querem, né, não conseguem aprender tão fácil lá. Então, eu dou esse caminho. E os restantes acaba sendo empresários mesmo, ou pessoas que negociam diretamente com a China, né? E aí, turmas mesmo. Eu só tenho hoje 2 turmas na escola, porque o resto eu fico só na parte operacional ali da escola e os outros professores ficam lecionando, né? Mas nossa marketing que a gente está trabalhando agora, a gente está querendo em 2025, né? Ter pelo menos 150 alunos, né? Essa é a nossa meta agora para esse ano. Querendo ou não, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, né? Aí você daria algum conselho assim para pessoa querendo aprender a língua, alguma coisa assim? Eu acho que assim, o conselho que eu posso dar, procurar um profissional, né, que possa estar ali junto com ela, um profissional capacitado, que possa estar ali com ela realmente, vendo o processo dela, né? E claro, e metodologia, ela tem que escolher a metodologia que é melhor para ela. Ah, minha metodologia é a melhor do mundo? Não. Metodologia é para o aluno, né? Então, às vezes tem aluno que aprende de uma forma e aprende de outra. A gente tenta realmente modelar para ser o melhor possível, mas eu acho que o mais importante é ter profissional, porque o que eu acabei vendo aqui no Brasil foi o quê? Tanto que muitos alunos me perguntam, qual é o valor da sua aula, né? Hoje o meu valor de aula é um valor caro. Sendo lá na cidade da Baixada Santista, acaba sendo até um pouco mais caro do que o preço aqui em São Paulo, mas eu já tenho um histórico para poder cobrar isso, porque eu sei que eu vou dar resultado para aquele aluno. E hoje você vê no professor oferecendo aula por 30, 40 reais, mas eu falo, qual que é o background desse professor, né? Eu falei assim, como é que ele está cobrando isso? E vê, são alunos que não... São alunos ainda de mandarim, que não tem nenhum chinês fluente, nunca saíram do país, né? Não tem problema de sair ou não sair, né? Essa não é a questão. Mas às vezes eles têm um nível muito básico. Só que o mandarim, ele é diferente do inglês, por exemplo. Se você quer aprender inglês, você está procurando um profissional. Você tem como mensurar aquele profissional. Porque você deve ter algum amigo que fala inglês fluente para perguntar, pô, será que aquele professor sabe falar inglês mesmo? Será que realmente é boa a aula dele? Fica mais difícil de você enganar. Mas mandarim, difícil alguém ter um amigo que fala mandarim. Você não consegue nem mensurar se aquele professor sabe falar ou não mandarim. Então, se é uma pessoa que está meio que enganando, que eu já vi vários alunos que vieram até minha escola e falaram, fiz isso com tal fulano, com fulano, e não tinha nem... Tem a prova de proficiência que chama HSK, né, no Brasil, que é a prova de proficiência, que fala se você sabe falar mandarim ou não. Tinha professor de HSK2, que é o nível A2, dando aula. E assim, então não tem capacidade ainda para poder dar uma aula, mas estavam vendendo serviço. Então aquele aluno que procurou ele, às vezes pelo valor ou pela comunidade,
aceitou porque não tem como mensurar aquele professor. Então hoje, como a nossa escola já desde 2013 está aberta, né? Tem 11 anos de escola, de espaço físico, né? Então tem ali para você conhecer a escola, tem um estabelecimento, tem vários professores, então muita gente aqui em São Paulo acaba me conhecendo no mundo de mandarim, então já tem uma referência de como aprender. Tem então, todo um currículo, né? Currículo, né? Eu falo isso, qualquer profissional que vai cuidar da sua saúde, você quer procurar um profissional competente para sua saúde. A mesma coisa para os seus estudos, né? Você vai fazer uma faculdade, você vai fazer um curso, você quer um profissional que seja competente para poder te lecionar. É claro, ver se encaixa no seu orçamento, ver a metodologia, são outras coisas que você vai encaixando e vai ditando o seu caminho, né? Eu sempre falo, procura alguém competente para você não perder nem tempo e nem dinheiro, porque às vezes o barato pode sair caro. Sim. E você, hoje em dia, você tem a escola, né? Podemos dizer que é um sucesso. Obrigado. Né? Muitos alunos ativos, muita gente procurando, tem uma demanda boa. E hoje em dia acredito que essa é a linha profissional que você vai querer seguir. Acredito que não vai ter mais nenhuma mudança, né? De querer, de repente, fazer alguma outra coisa. E a minha pergunta é, o Arthur, quando era pequeno, a gente ouviu você falar sobre ser diplomata, tênis de mesa, jogador de futebol. Esse era um dos seus sonhos mesmo? Ou você tinha algum sonho quando era pequeno, assim, cara, eu queria ser tal coisa? Eu acho que eu nunca tive um sonho quando eu era criança. Claro, acho que médico, aquelas profissões que o pai sempre fala, médico, advogado, mas acredito que no colegial realmente foi o que veio de mim, foi, nossa, eu quero ser diplomata. Então acho que foi realmente quando eu pensei por conta, né? Eu realmente pensei em ser diplomata. Nunca imaginei ser professor, né? Então, imaginei ser empresário, mas não sabia de que área. Então hoje eu posso me dizer que eu sou um empresário, porque além dos negócios, né, educacionais, eu também acabo fazendo outros negócios que são tudo relacionados com a China ou com o mandarim. Então a parte de importação e exportação, então são outros serviços que eu acabo também fazendo, né? Traduções, né? Viagens, ser intérprete, bastante intérprete também fui no Rio, eu ficava muito ali em Duque de Caxias, então tem muitas empresas ali, então eu era muito parte ser intérprete ali, mas é tudo relacionado com o mandarim. Então tudo acaba sendo o quê? Com o mandarim. Então eu sou muito grato por ter aprendido mandarim, ter aprendido uma cultura, de ter viajado para a China, ter viajado para Taiwan, ter morado em Taiwan, porque tudo que eu conquistei hoje foi por conta do mandarim. Então eu sempre passo isso para os alunos, né? Então tudo que eu tenho hoje, a pessoa que eu sou hoje, foi por conta do idioma. E assim, se um dia a escola fechar, não ter mais a escola, eu vou ter outros negócios que vão ser relacionados com o mandarim. Então, o mais importante é o conhecimento. Então, não importa o que aconteça, né? O conhecimento sempre está com você. Então, eu sempre falo para o aluno, independente do trabalho que você está hoje, conhecimento é a base de tudo. Porque se hoje uma porta se fechou para você, amanhã você pode ter 5, 6 portas abertas por conta do seu conhecimento. Ninguém tira isso de você. Então, teve momentos na vida que eu caí várias vezes, eu levantei, caí de novo, mas com conhecimento e com o mandarim que eu tinha, eu sempre consegui alcançar coisas novas e cada vez melhores. Você acha assim, se você souber falar mandarim, tem uma oportunidade melhor que outras pessoas, assim, Sim, de no arranjar currículo. um emprego mais fácil, E melhor ainda. melhor, o emprego melhor. Claro, inglês é importante? É importante. Tem que saber inglês? Tem. Mas o inglês ele não é mais o diferencial. Então hoje as empresas vê, você não sabe falar inglês, às vezes acaba nem olhando o seu currículo. Então você é meio que descartado já, só por não saber inglês. Faculdade é importante? Também. A gente sabe que faculdade tem um peso muito grande no currículo. E ainda mais em determinadas áreas que sejam mais especialista em determinada área. Vai trabalhar com engenharia. Mas o mandarim, o que ele é interessante, né? Isso eu vou até falar de perfil de aluno. Você fala, Arthur, qual que é o seu perfil de aluno hoje? Quando eu abri escola em 2013, 2014, 90% dos meus alunos eram ou do comércio exterior ou relações internacionais. Por quê? Temos o Porto de Santos, então muito aluno trabalhava diretamente com a China. Hoje é 20%. Hoje eu tenho todos os tipos de profissionais na escola, porque o mandarim, de certa forma, abre oportunidades para todas as áreas. Eu tenho aluno que é médico, enfermeiro, advogado, contador, tudo de áreas totalmente diferentes e todos eles usam mandarim. Tem aluno médico que compra e revende equipamento médico. Compra da onde?
na China. E revende para os hospitais. Eu tenho um advogado que trabalha só com causas de chineses aqui. Tem um contador que só trabalha com chineses. Tem outros médicos que fazem a medicina chinesa. Então querem estudar na China. Tem alunos de comércio exterior que negociam. Então hoje o leque com o mandarim você consegue usar em qualquer área. Principalmente na pandemia. Na pandemia vários hospitais, né, várias pessoas que eram relacionadas à saúde procuraram a escola para quê? Fazer tradução de teste rápido, de máscara. Então você vê que tem muita... O mandarim tem vários segmentos que você consegue usar. E realmente, ter o mandarim no currículo é um peso grande, principalmente com o número crescente de empresas chinesas, né? Você vê o número de empresas chinesas que estão aqui, principalmente da aula da engenharia. Eu tenho muito aluno engenheiro. E a Petrobras. A Petrobras tem uma relação muito grande, porque muitas plataformas são feitas aonde agora? Na China. Então eles mandam os engenheiros deles para lá, trazem para cá. Então tem essa troca também. Tem a Cofco, que é uma empresa muito grande em Santo, tem a Cosco, que é outra empresa gigantesca, aqui temos a Huawei, tem várias empresas chinesas, principalmente também na área da engenharia, que estão contratando pessoas que sabem falar mandarim. Então, brasileiros que falam mandarim podem se destacar no meio dessas empresas chinesas. Ou qualquer outra empresa que seja que seja internacional, né? Que seja grande, porque indiretamente ou diretamente aquela empresa faz negócio com a China. E o salário também é diferencial também, né? É diferente, assim, os empregos mais básicos, né, que acabam caindo pra gente são empregos de secretário, né? Secretário ou secretária bilíngue, tem que saber, a gente fala que é trilingue, tem que saber português, inglês e chinês, que você anda com aquele CEO da empresa ou com um gerente. Geralmente os salários são R$9.000, R$9.500 e não precisa de faculdade. Só mandarim já é o Saber básico. mandarim fluente, saber falar português fluente. Então, você tem salários que vêm assim, de 9.000, 9.500 para você ser secretário. Nossa, aí é um salário muito, muito bom, Muito né? bom, muito bom. Então, assim, são oportunidades muito boas que vêm aparecendo, né? Então, você saber negociar com a China, né? Até mesmo se você quer importar, eu tenho muito aluno que é importador, que hoje viaja para a China 2, 3 vezes, encontra um fornecedor barato, né? Porque, assim, com o inglês ele vai ter tal lugar. Chega no quê? No intermediário, né? Com aquela pessoa que revende para ele. Sabendo chinês, você vai pro dono da fábrica, que muitas vezes não fala inglês. Chega no dono da fábrica, você consegue falar mandarim, você vai ser aceito, porque falar mandarim é diferencial. Eles olham os brasileiros e conseguem. Meu Deus, você fala mandarim? Já vira amigo, já, né? Já vira amigo, quer saber o porquê, te chama para jantar. Consequentemente, você consegue melhores preços. Melhores preços, você tem lucro maior. Então, saber mandarim, você consegue chegar muito mais longe. Tem gente que fala, eu vou pra China, eu só sei falar inglês, eu me viro. Não, realmente, você consegue se virar. Hoje com o inglês, você vai ter tradutor, você pode contratar um intérprete ali, você consegue se virar. Mas se você quer ir mais longe, só com o mandarim, para visitar cidades menores, fábricas, né? E não ficar na mão de terceiros lá, porque se ele te vende a 10, você já ganha um lucro. Imagina se você fosse na fonte mesmo, você ia pagar 7, 6. No final do ano, você colocando isso no papel, você teria, né, um valor muito maior de lucro por conta disso. Então eu vejo que com o mandarim você realmente tem um diferencial. E assim, oferta de emprego, que como eu falei para vocês, meu LinkedIn não para. Sempre, toda semana, tem uma empresa que quer me contratar, ou empresa de hunter que fala, olha, tem essa profissão, tem isso, você quer... Ou trabalho de freelance mesmo, né? Se o cara quer trabalhar, vai ter tal feira. Então aqui, muitos me chamam para vir para feira aqui em São Paulo. Né? Que hoje minha agenda é muito lotada em Santos, né? Então eu não consigo mais vir para feira. Mas antigamente eu fazia muito. Sexta, sábado e domingo, ia para feira sem intérprete. Terça e quinta, ia para feira sem intérprete. E paga bem. Paga bem a diária. A diária é em Normalmente em dólar. dólar. É $150 a $200. Se for fora do país, que nem eu fui na Canton Fair. Então, em 2014 ou 2015, eu fui na Canton Fair como intérprete. Eu ganhei $250 por dia. E a gente ficou 21 dias lá. Nossa, Então, imagina só, convertendo. Isso, convertendo. Naquela época eu devia estar uns quase 5, né? Mas ganhava por dia. Então eu fui com brasileiros para Canton Fair fazer essa parte de tradução para eles, né? E aqui em São Paulo tem muita feira. Aí quando tem feira, tem mais de 100 empresas chinesas. Toda semana tem, praticamente E eles toda contratam semana. intérprete. Aí paga $150 a $200. Eu tenho uma empresa chinesa, né, no WeChat, que é uma empresa chinesa que toda semana eles me mandam. Professor, você tem tempo disponível? Feira de agropecuária, feira de solar, a feira
de aparelhos médicos, automoção. Tem vários tipos de feira que sempre estão me chamando para poder ser tradutor e tá ali ou com um stand de uma empresa brasileira que coloca um brasileiro para falar mandarim e ajudar, ou um stand de empresas chinesas que geralmente não vem alguém que fala português, né? Então eles contratam para você estar ali podendo fechar negócio com os brasileiros. Isso mostra o quanto você construiu para poder criar essa visibilidade, né? Exatamente. Essa questão dessa procura por você. Sim. É bom que tem essa diferencial que ele consegue emprego também, né? Exatamente. E eu mostro para os meus alunos que com mandarim, eu não garanto emprego para ninguém. Que o aluno fala assim, então eu não vou fazer faculdade de inglês, só vou estudar com você. Não, calma aí. Eu não sou milagre. Mas eu consigo mostrar para ele que se ele quiser trabalhar usando o mandarim, ele consegue. Ele consegue. Porque muito aluno também aprende só porque gosta. Tá lá, gosta. Muita gente tem esse interesse de aprender uma língua diferente. Tem muito aluno que acaba gostando de aprender o mandarim só porque é cultural ou quer viajar. E uma coisa muito legal que a minha escola faz é que todo ano, em julho, a gente leva os alunos para conhecer a China. Então a gente tem a grande viagem que a gente faz na escola. Então a gente acaba realizando muitos sonhos, né, de alunos que queriam ir para a China, ou tinham desejo de ir, ou a família em si, nessas férias de julho, porque a gente tem um programa que a gente fica 2 semanas na China para poder passear. Então, Caramba, que maneiro, né? Isso, a gente vai para Pequim, a gente vai para Xangai, a gente vai para vários pontos turísticos passear ali. É muito legal. Mas me diz aí, Arthur, quando o pessoal chega lá, o que acontece? Choque cultural. É um choque. Porque assim, muito aluno pensa assim, nossa, a China é comunista, meu Deus, o que eu vou encontrar fechadão. aqui? É fechado. Quando chegam lá, falam, cidade grande é muito luxuosa. Então você vê carros, você vê lojas, você vê muita gente gastando. Então eles tomam esse primeiro baque. Falam, nossa, a China é isso? Vê os hotéis, que a gente fica hotéis muito bons. Convive ali com os chineses, vê como é que é a vida do chinês cotidiano. Fala assim, não é aquilo que me passaram. Não é comunista. Não. A gente tem um sistema político comunista, e isso é inegável. Então tenho, né? Mas a parte de consumo é tão capitalista quanto qualquer outro país, né? Lá o pessoal gosta de comprar coisas, né? Os novos chineses, você vê, eles gostam de roupa de marca, eles gostam de carros, né, caros, né? E assim, eles veem um mundo totalmente diferente. Tipo, mas eu não uso Instagram, não pode usar, Facebook não pode usar. Sim, existe um bloqueio das redes sociais por um motivo óbvio do governo chinês de que uma empresa estrangeira quer entrar aqui. Calma aí, não pode reter dados da minha população. Então eles têm as próprias redes sociais dele. Se é para você dar os dados, né, seus dados pessoais para alguém, para quem você vai dar? Deixa com o governo, deixa com alguém que é do seu povo, né? Então eles têm Google Maps, que é o Baidu Maps, eles têm todos os aplicativos que são utilizados de outra forma. E vê se um chinês reclama. Ninguém reclama. Lá o uso mais forte é o WeChat, né? E o WeChat, ele meio que faz tudo. Tem como se fosse o Instagram, o Facebook. Momento. Forma de pagamento. Forma de pagamento. Quer pagar alguém. Existe algo melhor do que o WeChat? Nossa, ele é completo, né? Então, assim, tudo que o WhatsApp vai lançando aqui, eu falo, na China já tá, ó. Não, é muito legal você comentar isso. É muito tempo. Mas pra mostrar também que TikTok também é chinês, né? O Douyin, que é o aplicativo Douyin, né? Outros países também não pode ter acesso também. Exatamente. Então, cada país tem as suas regras, né? E assim, a China não tá errada. Eles têm o próprio GPS deles. Por que eles vão usar o GPS, né? O sistema de navegação americano? Eles têm o próprio GPS deles. Então, para eles é um controle, entre aspas, melhor, e para a população também. Por que uma empresa estrangeira tem os meus dados, né? Eu prefiro que uma empresa brasileira tenha os meus dados que uma empresa estrangeira, né? Então, a China está super certa em fazer isso, e lá nenhum chinês sente falta. Eles usam as redes sociais todas igual a deles. E ninguém é preso lá. Se o chinês quiser, na questão assim, quero ir para outro país morar, ele pode, tá livre. Então, e tem muitos chineses que vêm aqui, tem acesso ao YouTube, tem acesso ao Facebook, e falam, é isso? Preferem usar as redes sociais dele lá, normal. E ninguém tá controlando ele, né? Porque o pessoal acha que a China é comunista, só sai quem eles deixam. Não. Qualquer cidadão pode tirar um passaporte, tendo dinheiro comum aqui no Brasil, poder sair do país, você compra uma passagem e vai visitar. Tanto que a gente vê o número de chineses, né, que viajam, né,
Principalmente para a Europa. Você vai para a Europa, você vê quantos chineses, excursões gigantescas de ônibus de chineses passeando. Então, eles sabem o que funciona, né, em outros países, né? Eles sabem como é que é o mundo lá fora. Ninguém está escondendo nada para eles, né? Assim, e aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, acho que muitas pessoas conseguem ver o quanto de chineses tem hoje em dia, né? E muitos vêm para morar, não só para viajar, ou tem Sim. muitos que preferem ficar aqui. Como até um convidado nosso, o David, estava até comentando quando ele veio aqui e participou, né? Que ele tinha até a opção de morar em outros países do mundo, mas ele preferiu vir escolher aqui, ou na China ou aqui, preferiu até aqui mesmo. Aí é uma escolha pessoal, né? Como tem brasileiro que eu conheci que mora lá na China há 20, 30 anos. Fala, gostei daqui, quero continuar aqui. É uma escolha pessoal, né? Cada um tem essa escolha. Mas o importante é saber que o chinês, ele tem a escolha dele. Se ele quiser sair do país, quiser morar em outro, visitar, ele tem essa oportunidade, como eu tenho de ir para outros países, né? Que nem eu amo o Brasil, gosto muito de morar no Brasil, sei dos problemas aqui, mas eu amo viajar para a China. Então, para mim, se ir 3, 4, 5 vezes por ano para a China, ficar 2, 3 vezes, não é um problema nenhum para mim. Então, Arthur, qual dificuldade a pessoa começar do zero aprendendo mandarim? Eu acho que a primeira coisa que o aluno, né, quando me encontra, fala, é impossível de aprender, né? Ou muito difícil. Eu falei, não, tem suas dificuldades, como qualquer idioma, mas é que nem andar de bicicleta. Não é difícil, né? Você tem que pegar o jeito. Tudo que é novo, não é difícil, ele é novo. Então, eu não sei tocar, por exemplo, um violão. É difícil? Não, é novo. Eu vou aprendendo e vou me aperfeiçoando. Então, o mandarim é uma habilidade. Claro, o contato com a língua, ele é diferente do inglês. Porque mesmo que você não saiba uma palavra de inglês, com certeza você já assistiu série em inglês, você já assistiu filme, você ouve música em inglês, então você consome muitas palavras que são em inglês, que estão no nosso dia a dia, e você acaba aprendendo. Então, o mandarim, né, hoje tá melhorando isso, né? Eu vejo alunos assistindo várias séries, né, na Netflix em Dorama, mandarim, né? doramas, filmes, contato com música, coisa que há 15 anos não tinha isso. Então, hoje o contato, né, que a gente chama de soft power, né, da China é muito maior do que antigamente. Mas falando do idioma em si, o que eu posso te falar que são os pontos difíceis, né? Então, vamos colocar ali que é a entonação e pronúncia. O mandarim, ele é uma língua tonal. Como a gente não está acostumado, né, a gente tem as entonações de sentimentos. Então, se você está com raiva, se você está feliz, triste, a mesma frase pode ser interpretada de várias formas. Eu já sei pela sua voz. Poxa, ele está triste, ele está feliz, né? O mandarim, além das entonações, né, de sentimentos, a gente tem os próprios tons das palavras. Então, toda vogal em mandarim a gente tem 4 tons. Então, eu acho que isso no começo, para o ouvido, né, do aluno brasileiro, tem essa dificuldade. Ele vê o que é um A, o que é um A, o que é um A e o que é um A. E o que é um A no quinto tom, que é o tom neutro. Então, para ele fala assim, meu Deus, o que é isso? Por isso que muito aluno brasileiro fala assim, eu vi um chinês falando, parece que eles são tudo igual. E realmente, eles estão falando várias palavras iguais, porém com entonações diferentes. Então, esse é o primeiro ponto. Trabalhar essa parte de audição para você ver que é a diferença dos tons, né? Que é que nem um gráfico, né? De aguda para o grave. Então você consegue ver onde que é os tons, onde que começa mais, qual que fica mais. E depois, né, desse processo, saber reproduzir. Porque se você consegue ouvir de forma correta, você consegue reproduzir esses sons de forma correta. Então, esse é o primeiro passo. Aprender as entonações, que é junto com o pinyin, né, que é a romanização dos ideogramas, né, que é a romanização do mandarim. Você tem tudo escrito em letra o quê? Romana, então fica muito mais fácil para nós olharmos. Claro, você vai ver ali um A, você vai ver um R, você vai ver um G, alguns sons vão ser diferentes do português, então tem alguns sons que são muito semelhantes e tem sons que são totalmente diferentes e tem sons que são novos. Acabou essa parte que nós temos, né? Tem a parte de ideogramas, que também é uma parte difícil. Por quê? Nós estamos acostumados a escrever num formato. Você olha para ideogramas e fala assim, meu Deus, o que é isso? Você se assusta, porque não tem começo, nem meio, nem fim. Mas depois que você estuda os ideogramas, você vê que não é um bicho de 7 cabeças. São imagens. O que são imagens? Imagens, né? Nosso cérebro reconhece muito mais imagens do que a própria escrita. Então, só a gente lembrar. Quando surgiu, né? Antes de surgir a língua falada, né? Os idiomas, tinha o quê? Os desenhos da caverna.
Então já tinha símbolos, imagens que representavam ações, para depois vir a língua, né? O idioma que é falado, só para depois que vem o registro escrito. Então, o nosso cérebro reconhece muito bem imagens. Ideogramas são imagens. Se você consegue associar aquela imagem, é que nem o número 2. Se eu desenho para você um número 2, eu não preciso escrever para você D-O-I-S, 2. Você já sabe que aquela imagem, aquele símbolo significa 2. E os ideogramas são a mesma coisa. É o mesmo processo que a gente faz. Então, o seu cérebro, ele sempre vai reconhecer muito mais imagens. Então, você olha ali o ideograma. Olha aquele ideograma, já sei que é Hai, que é mar. Tem ali o começo, que é os 3 pontos d'água, né? Santian Shui, que a gente sabe que se refere a alguma coisa sobre água. Então, é um radical que a gente sabe a origem da palavra. Então, a gente consegue entender os ideogramas de forma mais simples. Conforme você vai estudando, você vai entendendo a colocação deles. Eu falo que os primeiros 50 ideogramas são os mais dolorosos para aprender. Se aprender os primeiros 50, os próximos 100 é mais fácil. Aí para os 200 é mais fácil ainda. Porque o mandarim ele é uma língua muito descritiva. Então você pega a palavra estacionamento. Em mandarim são 3 ideogramas, que é ting, che, chang. Ting, que é o verbo parar. Che, veículo, carro. Chang, pode ser campo. Então, campo de parar o carro. Descrevemos o que é um estacionamento. Você junta as palavras. Então, o mandarim acaba se tornando muito mais fácil para você aprender idioma. Por quê? O mandarim é um idioma muito antigo. Então, conforme foi surgindo as palavras, as combinações foram feitas. Surgiu a máquina, legal. Surgiu o avião. O que o avião é? É uma máquina que voa. Pegamos o verbo voar, que é fei, e juntamos. Fei de máquina voadora, avião. E assim você consegue aprender mandarim de uma forma mais rápida. E várias outras vantagens. Por ser uma língua muito antiga, eu falo que não deu tempo de jogar purpurina no mandarim, que nem o português. Uma língua muito robusta, com várias regras gramaticais, né? Com vários tempos, né? Vários pretéritos que a gente fala assim, meu Deus, eu nem sei usar isso direito. E no mandarim não temos conjugação do verbo. Então o verbo nunca se flexiona em mandarim. Então é algo muito simples. Você aprendeu o verbo comer, que é chi, é eu, chi, você, chi, ele, chi. Não muda o verbo. Então a gente não tem conjugação. Tem pouquíssimas preposições em mandarim. Então a gente usa pouquíssimas preposições em mandarim. Nós temos, né, as palavras em mandarim, elas não têm sexo, né? Então não tem gênero, não é masculino ou feminino, né? Tem algumas que já se representa se é homem ou mulher, mas não tem gênero, então a gente não precisa de artigo. A criança, né? A mesa, o livro, não, é livro, é mesa, é criança, então o idioma acaba sendo muito mais simples, né? Não temos artigos, né? O plural em mandarim não existe da forma que nem o nosso, que você coloca um S, né? Não. Em português a gente tem que saber, planta, plantas, livro, livros. No mandarim a gente coloca o quê? Um número antes. Eu comprei 3 livros. O número 3 já indica que é o plural. Então facilitando muito mais na hora de falar. Por isso que quando a gente faz uma frase em mandarim, ela é pequenininha, mas já representa várias coisas. Eu quero colocar no futuro, quero colocar no passado. Existem partículas que você coloca ali dentro, ou o próprio tempo que já indica aquela ação. Então, amanhã eu trabalhar. Já sabe, o verbo gonzo, que é trabalhar, você já colocou a palavra que é mintien, que é amanhã. Já representa que amanhã você vai trabalhar. Então, amanhã eu trabalharei. Você não precisa mudar. Ontem eu descansar. Você sabe que é ontem eu descansei, porque já tem o tempo ali ontem. Então, é um idioma muito simples para ser falado. É que nem o comer remédio. Comer remédio. Aqui já é estranho falar isso, não. Comer remédio. Mas é uma lógica muito simples, porque em português a gente tem o verbo tomar. Em mandarim não tem o verbo tomar. Ou você usa o verbo beber e comer. O que é sólido se come. O que é líquido se bebe. Sopa, o que a gente fala em mandarim? He tang. Beber sopa. Aqui a gente fala o quê? Vou comer sopa. Vou tomar sopa. Porque a sopa é grossa. Lá não, é líquido, pronto. Remédio. Sorvete. A gente fala o quê? Vou tomar sorvete. Lá é chi pintilin. Comer sorvete. Porque ele é sólido. Tudo que é sólido, se come. Tudo que é líquido, se bebe. Pronto. Sem dificuldade. Bem simplificado, né? Exatamente. Então, eu falo que a gente que acaba, né, deixando mais difícil as coisas. Mas o mandarim ele é muito simples, se a gente for
pensar nesse ponto, né? É uma língua muito fácil de se falar no sentido da estrutura, ela é parecida com o português, então tem a mesma regra de sujeito, verbo, objeto, né? Então, eu tomo remédio. Em mandarim é a mesma coisa. Eu tomar remédio, né? What yao. Mesma coisa. Então, acaba sendo muito parecido com o português, facilitando. No japonês, você coloca o verbo no final, o coreano também. Então, outros idiomas asiáticos acabam se confundindo muito mais, porque você tem que trocar o verbo de lugar. Não, o mandarim acaba seguindo muito das regras do português. Você acha que uma pessoa começando assim, quanto tempo ela consegue pegar o básico? Bom, no meu método, agora eu vou falar de mim, no meu método, este livro que tem duração de 12 meses, a pessoa já consegue viajar para a China. Ela não vai discutir de política e economia, mas ela já consegue fazer tudo numa viagem, né, a turismo. Se virar sozinho. Se virar, Consegue se virar. pegar um táxi, ir para um restaurante, chegar num hotel e fazer suas compras, ela já consegue ter esse primeiro contato com o idioma sem necessitar de usar o inglês. Ou se precisar usar, por exemplo, eu não sei o que é isso. Aí ele consegue falar em mandarim. Diga se chama. Aí a pessoa fala, sei lá, um copo. Peiza. Peiza. Então ele já consegue usar o mandarim para tentar se expressar e descobrir aquele vocabulário em mandarim, sem precisar ficar usando o inglês. Bom, Arthur, e para finalizar, você como um empresário de sucesso, dá um conselho pro pessoal. Olha, Conselho como empresário. eu acho que assim, você não desistir do seu sonho, né? Que eu acho que qualquer emprego, né? Qualquer atividade que você for fazer, faça com coração e trabalhe duro. Porque dá para você ter sucesso em qualquer oportunidade, né? Que quando eu pensei na faculdade que eu ia me tornar um professor de mandarim, eu falei, não, eu não quero me tornar como qualquer professor de mandarim, eu quero me tornar o melhor professor de mandarim para minha versão, porque eu sei que eu consigo ser a melhor versão de mim mesmo em qualquer emprego. Então, quero me tornar um professor de mandarim e trazer impactos positivos na vida das outras pessoas, porque não é só pela questão do dinheiro, mas você saber que um aluno seu conquistou um sonho, ou de poder viajar, ou de poder conhecer um ator que ele queria conhecer, que é chinês, ou poder praticar Kung Fu e poder ler algum livro e ver os nomes, ou medicina chinesa, e ele estar feliz com isso já me traz uma felicidade muito grande, até mais às vezes do que o aluno, que foi, nossa, eu trouxe um impacto positivo que ele sempre vai lembrar, né, na vida dele, ele vai lembrar de mim, de uma certa forma, eu fiz parte desse processo. Então, por isso que eu falo que cada aluno é uma história e um sonho, né, então eu mexo com sonhos, e isso para mim é uma responsabilidade muito grande, mas é uma imensa felicidade ao dormir e saber que eu ajudei alguém em um processo da vida dela. Satisfatório, né? Não, muito, muito, muito satisfatório. E a gente queria agradecer muito a sua participação. A gente sabe que você tem uma agenda cheia e você conseguir tirar o tempo e vir aqui para poder participar aqui do nosso podcast. A gente fica muito feliz. Eu que agradeço, foi incrível o convite de vocês, né? A gente poder fazer essa parceria. Espero voltar mais vezes, a gente contar de outros fragmentos ali, que a história com o mandarim é muito grande, né? Ou com a cultura chinesa. Então acho que a gente tem bastante coisa ainda que a gente pode se explorar, mas eu agradeço muito e qualquer brasileiro que gostaria de aprender mandarim, faça isso, que você possa ter uma diferença muito grande no seu currículo com mandarim. Aproveita e deixa seu arroba também da sua escola. Claro, a gente tem dois, né, que é a nossa Escola Física em Santos, que é o Escola Santista de Mandarim, ou o nosso método, que é o método chinês de verdade. Então, pelo método chinês de verdade, você vai me encontrar, né, no Instagram, você pode falar diretamente comigo. E caso você queira ter aula de mandarim ou saber qualquer outra coisa, pedir ajuda, né, estamos ali à disposição. Muito obrigado mais uma vez. A casa estará sempre aberta para você voltar mais uma vez aí para contar a história. Não, sem dúvidas o convite já está até feito. Hoje você pôde agregar demais com histórias diversas para a gente. Tenho certeza que o pessoal de casa conseguiu tirar muitas dúvidas e conseguiu aprender um pouco mais tanto sobre o mandarim, tanto sobre a China, Taiwan, entre outras coisas que você falou com a gente. E quem quiser procurar aprender, fazer uma aula de mandarim, procure o Arthur. Muito obrigado. Estamos com aulas experimentais agora, né? Época de matrícula. Então, se você tem esse desejo, gostaria de aprender ano que vem, por favor, pode entrar em contato com a gente e marque sua linha experimental para conhecer mais o nosso método. Então é isso aí, família. Obrigado por acompanhar a gente no mais um episódio. Continua seguindo a gente. Falou, família. Tamo junto.